E aí eu fui auxiliar técnico do técnico Maurício, e que foi o técnico mais jovem da segunda divisão do Gaúcho. E aí eu vi o outro lado, eu vi os caras treinarem, né? E aí eu participei de toda a pré-temporada, foram 45 dias lá em Igrejinha, diariamente, físico, técnico, tático, técnico, físico. Cara, e aí uma loucura também para te preparar o time pro campeonato. Cara, eu vou te dizer bem verdade, eu fiquei um ano tentando. Imagina. Um ano. É um trabalho de construção a longuíssimo prazo. Plantando aqui, ali. Aí ele ficou louco, louco. E aí só que, cara, como eu não contava antes e a gente botava no ar e as pessoas ficavam sabendo no ar que era um trote, isso começou a dar umas merdas. Me mandou um e-mail, abri meu e-mail em casa do Kazuca e, cara, tu passou um trote pro Paulo Santana e tal. Só que, cara, eu tinha gravado sozinho, tipo, não tinha como ninguém saber, né? E aí eu respondi, cara, gravei. Gravei, como é que tu sabe? Aí ele, abre a 0 hora. Daí fui correndo na vizinha, peguei, era muito cedo ainda, ela não tinha pego, aí eu peguei, abri e caí de queixo no chão, falei assim, fudeu. Certo, pessoal, André Zanella por aqui, começando mais um Frente a Frente com o General. Inscreva-se aí no canal, deixa seu like, deixa nos comentários aí quem você gostaria de ver aqui frente a frente com o General. Como é que tá, General? Tudo certo? Nosso capitão. Hoje temos um cara aqui que somos fã, estamos aprendendo muito com ele, inclusive, né? Jornalista, comunicador. Apresenta o homem para nós aí. Vamos lá, Zanella, o cara já foi humorista, eu tenho o prazer de falar que é um grande amigo, que a gente já se conhece há muito tempo. Maior criador de conteúdo aqui, eu falo do Rio Grande do Sul, mas ele já está em voos maiores já. Já está mais longe. Já está em voos maiores. Duda Garbi. Prazer, General. Meu parceiro, muito obrigado, cara. Dá oi pra todo mundo, né, cara? Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Você é um cara hoje muito requisitado. De repente, eu não sei se tu já caiu a ficha pra você sobre isso, mas eu tô te falando que a visão, quem tem de fora, das pessoas que te admiram, que sempre acompanham o teu trabalho, com certeza você tá alcançando voos aí gigantes. Obrigado, né, meu? Vamos ver se a carne é boa. Tô ansioso. Mas obrigado, meu, pelo convite. O convite é uma ordem, né, meu? Eu sempre também me atendeu, né, às vezes que eu te chamei. E o que eu vou te dizer, cara? Não sei se caiu, Bolivão. Eu vou te dizer que desde que eu saí da RBS ali, já faz 2 anos, né? Parece que eu já saí há uns 10, porque tanta coisa que eu já fiz depois disso. E, cara, eu acho que sim, acho que de alguma forma aí eu já fiz algumas coisas interessantes, assim, né, num outro meio que não era tão popular, eu acho, aqui, né, no estado, principalmente. E isso acho que chamou atenção, assim. Eu também não vou... Aprendi com o Galvão, que a gente estava falando fora. Quando alguém te elogiar, levanta e aplaude junto. Então, já que tu está me dizendo isso, eu vou aceitar os elogios e as referências. Boa. Duda, e você sempre gostou de churrasco? Como é que é? Ou você só criou isso pelo teu programa que você tem agora? Como é que é? Na verdade, acho que todos nós, né? A gente come churrasco, quem é gaúcho, assim, come churrasco por naturalidade, né? De um domingo, alguma coisa assim. O programa ali acabou vindo de uma forma muito espontânea e natural da vontade de entender que só sentar e conversar eu achava muito óbvio. E eu entendi que precisava ter alguma ação quando eu criei, né, o assado. E você já assava? Ou você só comia churrasco? Eu já assava, eu sempre fui o assador da minha família depois que o meu avô faleceu, que o meu pai, enfim, mora longe,
ele né, passou a bola para mim, e aí quando eu passei a morar sozinho e tinha uma churrasqueira dentro de casa, aí eu passei a fazer churrasco quase que toda semana. Daí peguei gosto e por fazer, né, não só por comer. Mas eu não sou um profissional assim como o Barba, né? Eu sou um autodidata, vamos dizer assim, de tanto tentar e fazer para mim, fazer para minha mulher. Como eu e o Bolívar também não somos profissionais para fazer, a gente recorre ao profissional. Lado, né? Porque assim, hoje eu vou tirar a faixa de capitão do Bolívar, vou colocar em você hoje, porque hoje é a tua responsabilidade. Te vira? Deixa pra mim. Hoje a responsabilidade é gigantesca, meu amigo. Vai cair o Brasil em cima de ti hoje. Então assim, ó, o que você trouxe pro homem, rapaz? Eu tô com medo, cara. Que nem o que o Duda falou, a função somente sentar, eu concordo com a opinião dele, fica uma coisa muito vazia, né? Então, qual a função do churrasco? É reunir os amigos, fazer amigos, conversar. Não existe lugar melhor que uma churrasqueira para isso, né? Então, hoje, vou fazer uma linguicinha de cordeiro pro Duda, um bife de chouriço. Eu sei que ele gosta de carne bem passada. Bem passada, tem que ser bem passada pra ele. Tu não vai me errar esse tema. Não vai me fazer cagada. Olha as carnes lindas que ele temos um primezinho também, um prime rib. Maravilhoso. Que também vamos fazer pro Duda Garde Comestre, então. Tô aqui pra isso, velho. Fechou. E só pro Duda saber, antes de tu dar essa continuação, Barba, essa ideia nossa, Duda, ela surgiu com uma entrevista dos dois em Chapecó comigo. Exatamente, ele trabalhava na Chape. Eu trabalhava na Chape, claro. Entendeu? E surgiu a ideia, eles têm lá um programa em Chapecó também, que é o Churrasco de Patrão, que eles já têm há muito tempo lá. Só que é só no Spotify. Né? Eu não sabia, desculpa. A gente faz. Tranquilo, não. E aí, Duda, participei com eles e teve uma audiência boa. Terminou ali, a gente, Bolívar, fica com nós aqui, vamos fazer um churrasco. E aí combinaram de fazer... Primeiro que a gente não acreditava que ele ia aceitar o nosso convite de ir lá no nosso humilde estúdio participar. As pessoas acham que a gente não vai nos lugares, né? E a partir daí, cara, a gente... Cara, foi um sonho pra nós lá. O Bolívar foi lá em casa. Meu pai nem acreditava. Meu pai ia ter um... O pai dele me olhava, o Duda, o pai dele me olhava do lado e falava assim, olhava pra ela e falava assim, mas é ele mesmo? Sério, cara? Mas eu não tô acreditando, é ele que tá aqui. Ele falava assim, Duda. Eu falei, pô, tio... Meu pai é gremista, né? Meu pai é gremista. E ele não, mas é ele mesmo. É ele mesmo, cara, coisa mais querida, cara. Então, eu acho que tu já deve estar vivendo isso há muito tempo já, por todas as participações que tu tem feito aí. Mas eu digo, cara, é uma sensação muito legal. É muito bacana. Barba, continua pro homem. O que nós vamos... E daí eu tô com mais uma cabuchaca, tu já viu ali? Sim, lindo. De frango, para acompanhar as carnes. E no decorrer do programa, então a gente vai servindo. E essa voz aí, Barba, é do Fogo de Chão? Emocionado, tá? Tá emocionado, entendi. Pra mim, tu gritou muito ontem. Não, alguma coisa assim. Tô gripado mesmo. Tá gripada? Tô. Duda, deixa eu te perguntar, que nem o Zanella a gente estava falando, tá? Geralmente você participa de muitos podcasts, de muitas entrevistas, todo mundo conhece a carreira do Duda, mas eu quero tocar em vários pontos aqui que às vezes pouca gente sabe. A gente vai falar sobre a tua passagem ali no São José, que de repente não foi muito explorada, e hoje eu te convidei para vir te entrevistar, que é uma coisa que eu vou, tudo que tu for falar para mim, eu falo, nossa, Duda, isso é muito legal. Duda, e essa parte que aconteceu contigo lá, e a gente vai trocar ideia, porque eu acho que isso é bacana. As pessoas, elas estão aqui para nos acompanhar, para saber também o outro lado do Duda, o lado familiar, o Duda que foi com o pai dele, palmeirense, assistir a final do Mundial. Então, tem muita resenha boa, né, Zanella? Com certeza, tem muitas curiosidades também que a gente, como ele falou, tem muita coisa tua na internet, é até difícil de pesquisar, né? Tu vai pesquisar, cara, é um turbilhão de informações, mas você fez teste no Atlético Paranaense, como é que foi? Você queria ser jogador de futebol? Cara, acho que todo mundo queria, né? Ser jogador de futebol. Não sei se vocês também queriam. Com certeza. Mas quando eu tava no colégio, cara, o que aconteceu? Que idade isso, Duda? Eu tinha 15, acho. 15 ou 16. Mas morando aqui ou Curitiba? Morando aqui. Não, era um jogo do meu colégio, eu tava no Farroupilha. Aqueles campeonatos, sei lá, Copa Paquetá, Guri Bom de Bola, não sei o nome. E aí a gente foi jogar uma bola no Sesc, eu acho. E, cara, acabou o jogo e veio um cara do Atlético Paranaense perguntar se eu não queria fazer um teste lá. E aí eu falei, manda um e-mail, né? Porque meu pai mora em São Paulo, não tem como... Eu tava estudando, era no meio do terceiro ano, era no início do ano, assim. E aí
E aí o cara mandou um e-mail, e aí pedindo. E eu achei que era sacanagem, mas como era o sobrenome Perrella, aí eu falei, deve ser mesmo, né? Aí eu mandei pro meu pai e o meu pai caminhou e respondeu pro cara dizendo, não, ele precisa estudar, depois que ele se formar ele pode fazer o teste aí, não tem problema. Mas foi uma chance que eu não fui atrás, meu pai não optou por eu estudar, eu acho que ele fez bem, né? Eu acho que eu não seria um bom jogador como eu sou um bom comunicador. Mas eu vou discordar. Eu já joguei várias com ele, várias contra, e ele... Tá querendo me agradar. Não, de verdade, Duda. Cara, tu vai pra jogar com ele, ele é muito chato, cara. E dribla, e sabe aquele formiguinha, cara? Ele não para, velho, ele não para. Não, ele é pegador, eu vi lá no Paleta, né? Ele tava jogando lá. Não, jogamos e lá. fominha. Eu gosto de jogar, isso é verdade. Mas aí, para ser profissional, né, Bolivão, a gente sabe disso, tu sabe melhor que todos que estão aqui. É difícil demais, né? Assim, a concorrência, né? Vingar como jogador. E aí o sonho de ser jogador, né? Eu consegui realizar no São José, né? Quando tu foi ali. 2 anos atrás, quando eu fui me travesti de jogador, vamos dizer assim, e curti o momento, né? Mas ali eu vi o quão difícil é e eu acho que eu não conseguiria, porque hoje eu tenho muito a cabeça, né, de alguém que... Porque para ti ser jogador, ou tu tem que ter muita qualidade ou tu tem muita necessidade, né? Eu não tinha necessidade, eu venho de uma família de classe média, não classe média alta, mas estudei em colégio particular, eu nunca passei nenhuma necessidade, né? Então não tinha a necessidade como 98% dos jogadores, entendeu? Então os caras viram por amor, que o meu caso seria por amor, mas eu não tinha qualidade suficiente. Então ter ido ao São José me satisfez, né? Me saciou essa vontade de ser jogador e eu me sinto com esse desejo realizado. Então joguei, acho que jogo até hoje, né, com meus amigos e tudo mais, contigo já jogamos inúmeras vezes. E ali eu acho que eu consegui realizar, sabe? Não acho que não seria e por isso que fico tranquilo com a decisão que o meu pai teve. E quando tu teve naquele momento ali, tu falou, realmente, eu acho que eu tomei a decisão certa. Eu tenho certeza, quando eu tava lá no São José, diversas vezes eu disse, cara, é muito difícil. E eu me lembro que tu me comentou um dia pra mim, assim, ó, Bolívar, cara, tô fazendo a pré-temporada, eu tô morto, cara, morto. É que também eu não sou preparado, né? Vocês começaram, o jogador começa muito cedo, né? Então o corpo dele, ele tá preparado para receber toda a carga principalmente física, né? E os caras davam uma chegadinha assim, ou era Porra! Era você, os caras davam uma coisa é a gente jogar com jogadores e os jogadores em ritmo de brincadeira, na beira da praia e tudo mais. Outra coisa é tu estar no local de trabalho deles. Tá a posição com os caras. E aí, cara, não existe amizade, não existe, aí é concorrência por uma posição. E ali eu tava, de fato, trabalhando igual a eles, né? Por mais que... Porque eu saí no bid, então eu tinha a oportunidade de treinar de fato. E se eu não treinasse de verdade, eu estaria atrapalhando. Então eu dava o meu máximo. Então não tinha aliviar comigo. E em nenhuma esfera. Física, técnica, de cobrança, nada. Então foi uma experiência absurdamente real, assim. Que tu conseguiu viver e até eu acho que na época que tu trabalhava mais a fundo, tipo... Como tu faz, às vezes, jogos do Grêmio, jogos... Sim, claro. Cara, daquela coisa, quando não acontece um lance dentro de campo, tu fala, cara, não conseguiu por causa disso. Criei muita empatia com os jogadores, assim, muito mais do que eu já tinha. Né? Se por vezes, quando eu era um comentarista diário, né? Se tinha alguém que achava que, poupou, não criticou demais, não pegou no pé, ou a minha paciência era maior do que a da maioria dos torcedores, e essa minha paciência ainda aumentou, porque hoje eu tenho noção, e eu não estou dizendo que o torcedor não possa criticar, acho que o torcedor é torcedor, ele não tem a responsabilidade, né? de saber como é que é o dia a dia, mas eu acho que o profissional que está ali
né, que tem a responsabilidade de transmitir, acho que ele precisa ter a noção do que é ser um jogador. Então eu acho que eu me completaria ainda mais como um profissional, entendendo o lado do jogador, entendeu? Essa é a minha grande crítica e eu acho que por isso que muitos jornalistas hoje estão perdendo espaço com o microfone na mão. E a gente vê muitos ex-jogadores, né, tomando espaço porque a maneira de se comentar ela é muito mais baseada na experiência, não só na teoria, né? Então eu acho que eu fiz acho que tem pouquíssimos, né, exemplos que fizeram o caminho contrário. O cara que é jornalista e foi experimentar, não o ex-jogador que virou jornalista ou virou comunicador, né? Então, baseado nisso, eu acho que eu consegui ter uma noção mais completa. Não vou me comparar a outros, eu sou melhor, eu não sei. Não, mas eu consigo ter uma noção mais completa do que é o trabalho de vocês, jogadores e ex-jogadores. Então, eu adoro poder comentar porque eu consigo imaginar o né? O que antecedeu aquele jogo, aquela preparação. Eu lembro que quando eu estava no São José, a gente jogou contra Grêmio, Inter, Juventude, e teve um jogo contra o Grêmio que nós treinamos muito uma jogada específica, né? Que era uma bola no primeiro pau, uma raspada para o segundo pau, o cara entrar. E a gente conseguiu fazer uma que outra, né, dessa jogada. E é muito legal quando o cara vai cobrar, tu saber o que vai acontecer, né? E aí eu olhando o jogo, né, eu dizia assim, essa bola vai no primeiro pau e o Luiz, que era o Luiz Eduardo, nosso centroavante na época, ele vai raspar. E ele fez algumas vezes, não deu gol, mas tipo assim, a jogada aconteceu. Saiu. Então, eu sabia que a gente iria fazer, né? Então, isso eu acho fantástico, né? De tu acompanhar o futebol de uma outra forma, né? Isso eu muito legal, eu adorei isso. De poder acompanhar. E como é que era, Duda, os conceitos, eu digo assim, ó, tu conseguia entender quando o treinador começava a passar, olha, porque tu acompanhou tudo, tu acompanhou o treinamento, acompanhou aquelas resenhas que faz antes de começar o treinamento, como a equipe ia fazer uma jogada, mas como ia se portar numa formação defensiva ou ofensiva, e aí tu olhava quando mexia alguma coisa lá, tu falava, agora tá fazendo isso. Algumas vezes eu até nem concordava, né? Porque como eu treinava com os caras, eu tinha minha opinião baseada no time, né? Então, o primeiro treinador que passou lá tinha algumas coisas que eu não concordava. Claro, a gente respeita, mas eu achava, cara, acho que não é por aí. E os atletas também deviam falar pra ti. E a gente conversava entre nós, é normal, né? Tipo, todo mundo tem a sua opinião. Mas a coisa mais legal era eu ver a reação dos caras perante o treinador. Então, tipo assim, eu ainda questionava os caras, cara, vocês não vão falar com ele? Não, ele não dá espaço, não vou me meter, né? Eu assim, cara, mas a gente o negócio não tá fluindo, né? Então, tipo, de repente te coloca, mas o treinador, a filosofia daquele treinador era não abrir para diálogo com os jogadores. É uma maneira dele trabalhar. Se respeita. Eu não concordava, né? Eu achava que ele poderia muito bem abrir espaço de diálogo, né? Para perguntar, cara, a gente não conseguiu jogar aqui, o que vocês acham? E isso é importante. Porra. E eu vou te falar, Duda, mesmo que o técnico não dê abertura... O jogador pode ir, né? Pode ir nele. Ele vai falar ou sim ou não. Mas aí tu vai não questionar, mas tu vai falar, professor, olha só, dentro de campo, acho que se a gente fizer isso, tu coloca uma pulga no cara. E eu acho que também o jogador tem que se sentir bem, né? Porque é ele que vai executar, é ele que vai jogar. Exatamente, por mais que tu passe a tua ideia, mas é o cara que vai executar. É o cara que vai fazer. Por isso que ser treinador também é uma coisa muito difícil, né, cara? É complexo demais. Tu terceiriza. Treinador também lá no Viseu? Depois, então, eu fiz esse conteúdo do São José, eu fiz, né, no Gauchão de 2021. Então, já tem um tempo. Aí no mesmo ano de 21, eu fui pro Igrejinha, né, um time que estava na segunda divisão, e aí eu fui auxiliar técnico do técnico Maurício, e que foi o técnico mais jovem da segunda divisão do Gaúcho. E aí eu vi o outro lado, eu vi os caras treinarem, né, e aí eu participei de toda a pré-temporada, foram 45 dias lá em Igrejinha, diariamente, físico, técnico, tático, técnico, físico, cara, e aí... Uma loucura também para te preparar o time para o campeonato. Aí eu participei de alguns amistosos e da estreia, e a minha ideia era essa, era entregar o time na estreia, e aí eles jogarem e tal. E nós ganhamos um amistoso até do Avenida, ganhamos por 1-0 numa jogada que nós desenhamos. Trabalhado.
sabe? Então isso é muito gratificante, né? Tu pensar a jogada e essa jogada ser executada no meio do jogo, assim. A gente, pirava, pulava que nem um louco, porque a jogada deu certo, né? Uma jogada que nós treinamos, assim. E então, as duas experiências que eu tive, como jogador, como auxiliar técnico, e eu sou torcedor, me fazem ter uma visão bem ampla, assim, do futebol. E essas são as minhas realizações que eu tenho como profissional de comunicação, que eu acho que são super importantes, assim, que eu levo comigo muito, que estão sempre comigo, sabe? Onde eu vá gravar com ex-jogadores, com jogadores e tal, eu acho que isso me ajuda muito. Não, né, até para poder trabalhar. Até para dialogar com o cara. Exatamente. Por que não foi feito, por que fez. Várias vezes eu tive a oportunidade de conversar com caras experientes como tu e conseguir conversar num nível legal de conversa, né? De quem pôde ter algumas experiências que me fazem conseguir entender, porque vocês têm um olhar diferente da gente, né? De quem não... né? Tipo, é uma loucura, assim, o jogo de vocês é diferente do nosso. Eu acho que isso me oportunizou. Essa tua ligação com o futebol, será que tem alguma coisa a ver com o dia que você nasceu, talvez, não? De histórico? Pode ser, vocês estudaram mesmo a minha vida. Eu nasci no dia 10 de dezembro de 83, né? Eu falo que foi o dia que o Grêmio foi campeão mundial, porque aqui em Porto Alegre era esse dia, né? No Japão era um dia depois, né? Então o Grêmio foi campeão no dia 11. E eu digo que eu já conversei com a minha mãe, com meu pai e tal, e eles me contam que de fato estava uma loucura Porto Alegre. Meu pai disse que lembra bem quando o Grêmio chegou, que as ruas fechadas e tudo mais, e a minha mãe no Mãe de Deus, lá onde eu nasci. Eu não sei porquê, cara. O meu pai, ele ama muito futebol, assim. Ele é muito palmeirense, aí me perguntam sempre por que teu pai é palmeirense e tu é gremista? A gente nasce gremista, a gente não escolhe, né? Eu nasci aqui no Rio Grande do Sul, eu nunca morei em São Paulo. Se eu morei foram 1, 2 meses, né? E morei sempre aqui. E a minha mãe gremista, o meio todo gremista, então eu nunca tive... assim, oportunidade ou alguma maneira do meu pai invadir esse espaço do Rio Grande do Sul, entendeu? Por mais que ele fosse palmeirense, ele sempre respeitou isso. Então, desde que eu me conheço por gente, eu torço pro Grêmio. Eu tenho todos os recortes, fotos e tudo mais da minha infância são, obviamente, que o meu pai me levou a jogos do Palmeiras, mas eu lembro direitinho, teve um Palmeiras e Grêmio que eu fui no Parque Antártico que deu gol do Grêmio e eu vibrei que nem louco. Meu pai, não, aqui não pode e tal. mas era instinto de quem é gremista, entendeu? Eu lembro, era 93, gol do Gilson, cabeção, no Parque Antártico. E outra, essa época aí, Grêmio e Palmeiras era uma loucura. Nossa, mãe. Isso aí, meu irmão. A gente até falou com o Darley ontem, numa entrevista. E o Darley falou, hoje como se fizesse um Palmeiras e Flamengo. É isso aí. Eram os dois times que mais chegavam, e ali 95, 97, 94, 95, 96, né? O Grêmio, por causa da Parmalat também, e o meu irmão palmeirense, então dentro de casa a gente se pegava no pau, de soco mesmo. A minha mãe trancava cada um num quarto para não se ver. Meu Deus, era sinistro, cara. velho, era muito forte. Não é brincadeira não, era porrada que saía na porrada mesmo, velho. Claro, Oliver, vamos aproveitar, já vamos entrar nesse quadro aí do bola dentro, bola fora, pode ser? Vamos sim. Então, bola dentro, bola fora aí com o general. Duda, momento bola dentro, bola fora. Um momento que o Duda ou se arrepende, ou daqui a pouco alguma gafe que teve. Sim. De repente, por ser mais jovem, daqui a pouco um momento pessoal ou profissional. Você que... Sim, cara, tu me falou antes, eu tô tentando pensar algum momento assim. Eu sou um cara que eu não me arrependo das coisas que eu fiz ou que eu faço até hoje, né? Eu procuro fazer com muito planejamento, eu penso muito antes de fazer. Quando eu era piá, eu era absurdamente impulsivo, eu fui expulso do colégio, de um colégio, Então, se eu pudesse dizer que alguma coisa que eu me arrependo assim, mas nem assim eu me arrependo, mas eu lembro que eu era muito, mas muito, assim... instintivo de falar muito. Então eu acho que se eu fosse eleger alguma coisa, era quando eu era pequeno falar um pouco menos, assim, porque eu simplesmente não pensava na consequência das coisas que eu podia falar, e por ter me prejudicado em algumas coisas, assim,
de repente com alguma amizade, alguma coisa de... Literalmente você falava o que pensava. Cara, eu falava o que eu pensava e isso me fez ser expulso do colégio. Foi expulso do colégio por isso. Por Falava falar muito. demais, para atrapalhar a aula. Atrapalhava a aula. Mas é uma coisa se tu parar pra pensar, esse instinto teu de... É o Duda Garbi hoje. Exatamente. Pô, então, esse que é loucura. Eu até tava esses dias conversando com a minha mulher, né? Isso se tornou meu trabalho, né? Tipo, por incrível que pareça, essa espontaneidade fez com que eu virasse que eu acredito que seja, né? Um cara que tem muito espontâneo, mas quando tu é piá, em colégios ainda há muitas regras, né? Em faculdade e tudo mais. Então, naquela época, que bom que eu não me entreguei, né? Que eu segui sendo eu, assim. Mas eu acho que para algumas coisas, eu acho que eu exagerei, assim. Então, eu acho que eu exagerava, fazia bullying que nem louco em todo mundo. Hoje é bullying, né? Na época era porra nenhuma. Normal. Exatamente. Então, até acho que o bullying ajuda a moldar, ajudou, né? Na minha época, da nossa época, a moldar as pessoas, mas de repente eu só digo, acho que eu posso ter exagerado um pouco. E se eu exagerei com alguns ex-colegas ou ex-colegas, desculpa. Desculpa. E o bola dentro do Duda, o momento especial, pode ser também daqui a pouco alguma coisa especial que tu lembre na tua infância, ou profissionalmente agora, que tu tá tendo, como a gente falou no início aqui, voos assim que o Duda com certeza planejou, com certeza o cara planeja as coisas, eu quero alcançar esse objetivo e eu vou alcançar. Um momento especial teu, Duda. Cara, eu acho que assim, a coisa que eu mais me orgulho assim, hoje em dia de verdade assim, é a forma com que eu consigo, a forma com que eu saí da empresa, né, da RBS, assim, e consegui o meu pós-empresa, né? Ter conseguido moldar, e eu acho que eu fui muito feliz em antever um momento que a comunicação tava passando e ainda está, né? Porque a gente está em eterna transformação, mas isso é uma das coisas que mais me dá orgulho, assim, de ter entendido o que estava acontecendo e ter feito a mudança na hora certa, sabe? Eu recebo muito feedback de gente que ainda está na empresa, reclamando da empresa e me perguntando: me ajuda, velho, eu preciso sair daqui, eu não aguento mais, e como é que tu conseguiu, e querendo muito fazer esse mesmo movimento, que foi difícil, né? Não é fácil tu ter essa coragem de poder encarar empreender, né? É tão difícil empreender na comunicação. Tu é uma marca hoje, Duda. Sim, tu é a marca, tu é a empresa Duda Garbi. Exatamente. Então, tu sair de ser funcionário para abrir a tua empresa foi super difícil, né? Isso é uma das coisas que eu mais me orgulho, assim. Então, eu acho que se tem uma bola dentro, mas também a maneira que isso foi feito, com as portas abertas, de uma forma muito sincera, muito honesta, sabe? Todas as minhas relações, eu acho que é uma coisa que eu fico muito feliz de manter, assim, e não... Por mais que seja difícil uma saída, uma separação, elas sempre serem bem transparentes, assim. Isso é bacana. E como agora vamos falar um pouquinho lá do início do Duda, da construção do Duda. Da construção. Pode literalmente construção, porque quase foi marceneiro ou não? Lá nos Estados Unidos eu fui. Linguicinha de cordeiro, Duda. Ela é especial. Bom demais. Bah. Maravilhosa, né? Nossa. Que é com carne de borrego, né? Feita desossa. Aí tem as misturas. Não vai produto químico dentro, só temperinho e já era. É porque é tua marca. Tu tá vendendo teu peixe. Tu né? entendeu, Duda? Entendi. Ela é É que é especial. padrão barbarudo. Né? Bom demais. Muito boa, né? E delícia. Duda, mesmo mastigando, a gente conversando e beliscando aqui. Porque o teu primeiro, como que surgiu o Geiso? Da onde que veio? Alguém te falou? Como que surgiu? Eu sempre fazia aquela voz do Jason. Que eu fazia isso no colégio, com os amigos, assim. Meu Deus. E aí a gente era um grupo de amigos, assim, que a gente falava sempre desse jeito para ficar se arriando em alguém. O bullying que eu falei, né? Então sempre usava essa... Então o cara falava, sei lá, conjugava o verbo errado, queria fazer alguma coisa. Então usava essa voz para se arriar na pessoa, entendeu? Sabe? Era isso que fazia. E aí quando eu tava no Kazuca, era 2008, 2009, assim, o Piangeli falou, a gente vai ter um canal no YouTube, imagina, em 2009.
Vamos fazer umas coisas aqui na redação mesmo. E eu sempre me arreando em todo mundo, sempre fui assim. Falei, eu queria que tu passasse trote nas pessoas. Cara, só que na época era um trote artesanal, assim, porque era um telefone fixo, que tu pegava um gravador, colocava uma fita, grampeava o telefone, então era surreal, assim. Tu passava um trote, um gravador mesmo, dava um rec play, passava o trote pra pessoa, e eu imitava, fazia essa voz, né? Uhum. E acabava, tu tirava a fita e digitalizava esse áudio, tá ligado? Era uma coisa, assim, artesanal. Mas o Geiso nasceu com esse pedido do Piangeles e aí eu criei o nome e tal. O nome também, foi tudo criação e tudo mais. E aí depois eu fui pra Atlântida, o Fetter me convidou e tal. E para as coisas andarem, eu precisava criar um mundo assim, né? Porque é difícil tu manter o projeto só baseado em pessoas famosas, que era a ideia inicial do Fetter, né? Dos trotes. E aí eu acabei criando um mundo inteiro pra ele, assim, tipo... O bar da Dona Rosa, o bar da Dona Rosa, a Jennifer, a mãe, a namorada, os amigos. Você que inventou esse personagem dentro do... Tudo eu inventei baseado pra ter uma história, entendeu? Pra dar corpo no personagem. Exatamente, então o personagem tinha o melhor amigo dele, era o Sarampo, a namorada, a Jennifer, a mãe. E aí quando tu vê, tu tinha um universo, entendeu? E eu sempre fui muito fã do Chaves, então eu meio que era muito... sempre foi a minha referência, assim, de humor, que era um humor puro, sem agredir as pessoas, meio até beirando infantil, assim. Sim. E isso norteou o Geiso, que agora, esse ano, faz 13 anos, foi no início do ano de 2010, que eu fui pra Atlântida, que o negócio meio que bombou, assim. Então, em breve vai fazer 15 anos, até tem que criar alguma coisa aí. Inclusive, tem um trote teu que foi capa da Zero Hora, não foi? O do... E, cara, essa capa história... não, contra a capa da Zero Hora. Essa história é fantástica. Cara, O do Santana? Do Santana. Eu ouvi muitas vezes no YouTube. Cara, se tu puder contar pra gente aí, cara, não, eu conto. Muito legal. Cara, o que aconteceu? O Fetter queria que a gente fizesse trotes com famosos, né? Porque ele entendia que isso poderia chamar atenção e de fato ia chamar, né, a atenção, fazer ali. E aí, além do Geiso, eu imitava um carioca. E é porque daí tu abria um leque grande, né? Fazendo um sotaque carioca, tu podia ser qualquer coisa que era do Rio. Então podia ser, sei lá, um cara de uma gravadora, como nesse caso, ou, sei lá, vendedor de coco, qualquer coisa. E aí... Era da Estrela d'Alva? E também tinha um cantor de reggae, que era filhinho de papai, o pai que deu a empresa. Eu acompanhava. Vai, velho, sério. E aí, eu usava esse, meu parceiro e tal, esse sotaque meio do Rio de Janeiro, assim, aí ele era de uma gravadora e eu liguei pro Santana, e o Santana vivo na época e bem ativo e tudo mais, e eu lembro que eu queria pegar no pé dele que ele não... Que ele queria sempre gravar né, e cantar com as pessoas e tudo mais. E aí eu não sei por que eu escolhi o Zeca Pagodinho, cara, para ser o cara. E aí eu liguei para ele e disse que o Zeca Pagodinho queria gravar com ele, que foi diretamente o Zeca que me pediu para ligar para ele e que para ele cantar uma faixa no CD, lá no DVD e tal. E cara, fiz o trote e o que aconteceu? Eu gravava num estúdio, assim, vários durante uma tarde, assim, e pra ter ele de gaveta, né? Que nem a gente faz, vocês né, gravam vários e guarda. E aí eu gravei, só que já tava rodando na programação da Atlântida outros. Então quem era ouvinte sabia que tava rolando os trotes e eles estavam começando a bombar, assim. E aí eu gravei isso, sei lá, uma terça. Na quarta, quando eu acordo, o Santana transcreveu o trote em forma de coluna. Ele contou que alguém tinha ligado pra ele. E a coluna dele bombava. E bombava. Tá louco. Imagina. A coluna dele é todo mundo, né, abria a 0 hora de trás pra frente pra poder ler. Esse trote, tu levou 2, 3 dias com ele, né? Pra É, elaborar o trote completo, né? Eu gravei uma vez e aí ele não conseguiu me atender direito e tudo mais. Aí tá bom, aí deu um tempo, liguei de novo.
E aí sim, aí eu consegui formatar o trote, né? Porque não é só uma ligação, para ficar legal tinha que ter vários encaixes. uma historinha. Exatamente. Fez até ele cantar no trote, né? Mas ele... Sim, por isso que eu digo. Por isso que eu digo. Então eu gravei. Isso é incrível. Eu gravei numa semana e aí então tinha até um sonzinho de transição de tempo, assim, para mostrar que foi de uma semana para outra. Eu sei que ele transcreveu o trote e eu falei, meu. Daí como é que foi? Aí eu acordo, eu fui roubar 0 hora da vizinha pra ler, né? Que eu não assinava. Aí eu abri, minto, o Potter me ligou. Cara, minto de novo. Um cara me mandou um e-mail, Leandro Stout, da Rádio Gaúcha. Me mandou um e-mail, abri meu e-mail em casa do Kazuca e, cara, tu passou um trote pro Paulo Santana e tal. Só que, cara, eu tinha gravado sozinho, tipo, não tinha como ninguém saber, né? E aí eu respondi, cara, gravei. Ri, gravei, como é que tu sabe? Aí ele, abre a 0 hora. Daí eu fui correndo na vizinha, peguei, era muito cedo ainda, ela não tinha pego, aí eu peguei, abri e caí de queixo no chão, falei assim, fudeu. O cara transferiu. Acabou minha carreira. Acabou, me fudi, recém chegando. Os caras vão me matar na rádio, né? Meu Deus. Cara, eu falei, o que eu vou fazer? Eu não tinha intimidade com ninguém na rádio. Eu tinha sei lá, 1 mês, 2 meses. Aí liguei pro Potter, que minimamente eu conversava com ele, assim, e acho que era um dos únicos que eu tinha o celular, e perguntei, cara, o que eu faço? Abre a 0 hora. Aí ele, o que aconteceu? Eu abre a 0 hora. Aí ele pirou de felicidade. Cara, que animal! Feliz da vida. Eu falei, não, cara, os caras vão me matar. É o Santana, não é qualquer um, né? Na época era o... Nossa! Imagina. Cara, daí ele foi no Davi, que o Davi era muito amigo do Santana na época. Daí o Davi falou, olha, não te mete que vai dar merda pra esse guri. E aí, foi no Fetter, e o Fetter, não, é isso que a gente queria. Vibrou, tá ligado? Achou legal e tal. Mas pra te encurtar a história... Como é que o Santana fica sabendo? O Nelson Sirotsky, o próprio dono da RBS, é quem conta pra ele a verdade, que ele não ia gravar com Zeca Pagodinho porra nenhuma e que ele era pra ele se aquietar, entendeu? Que foi os guris do Pretinho Básico que tinham passado o trote. E, cara, foi assim que as coisas aconteceram. O Santana depois ficou louco com a gente, né? Óbvio, ele não sabia que fui eu, né? Mas ele gravou Pretinho Básico, então... Por muito tempo ele queria que a gente saísse do ar, por muito tempo foi uma merda. Assim. Como é que tu fez ele cantar, cara? Eu não consigo entender isso. Como é que você fez? Quando ele disse que ia cantar, você conseguiu aguentar sem rir? Não, era muito difícil. Mas eu vibrava porque era isso que eu precisava, né? Sim, porque pra concluir um trote, tu precisa ter Claro. Né, a virada, né? O cara cantou um pedaço da música. O turning point, assim, agora. Você lembra qual que era a música, Dudu? Era a faixa amarela. A faixa amarela. Como é que era? Colocar uma faixa amarela bordada com lona, envolvendo a pendurar a entrada da favela. E ele cantava, né? Ele tinha uns falsetes assim. E aí ele ainda falava, eu não tô conseguindo cantar. Eu falei, não, mas fica tranquilo, nós vamos botar no teu tom. Ainda, eu fui bem pau no cu. Cara, hoje eu até fico meio assim, puta merda. Que loucura. Não, mas esses trotes, cara, eram muito politicamente incorretos, sabe? Hoje não teria chance nenhuma disso ir pro ar. Cara, eu liguei pra Cristina Ranzolin e disse que ela era Maria Chuteira, entendeu? Tipo, como é que o cara faz isso hoje? Porque ela é, né? Tu imagina... Nos dias de hoje, eu tô falando de quase 15 anos atrás, entendeu? Eu acompanhei toda essa parte. Então, tipo assim, cara, através do Pretinho Básico. Tudo ia pro ar. Já pensou se você tivesse um canal no YouTube com esses trotes? Não, isso aí. Cara, seria milhões. Estourava, milhões e milhões. Eu lembro que assim, a gente colocava no site da Atlântida. E no site da Atlântida batia 40, 50 mil visualizações. Meu Deus. Tu entendeu? No YouTube isso é 500 mil. Mas eu tô falando de quase 15 anos atrás, entendeu? Então, sei lá, eu não sei nem dizer o que poderia ter sido, entendeu? Mas foi um fenômeno na época, assim. Quem lembra, quem tá vendo a gente que lembra dessa época... Certamente, o Barba aí tá se rindo sozinho, porque lembra que essa época realmente foi um fenômeno. Eu cheguei a procurar isso aí. Esse dia desse trote, daí eles contaram
Pretinho Básico, eu acompanhava tudo. É porque esse trote, só para concluir, não foi ao Não ar. foi ao ar, né? Não foi ao ar. Ele foi barrado pela direção. Por muito tempo isso virou um mito. Tipo assim, Mas será vocês- que teve mesmo? mas- Depois nós botamos no ar. Sim, daí quando... Porque lá na minha região, eu trabalhava lá na época do Pretinho Básico ali, eu sempre consumia o Pretinho. E quando eu estava viajando, daí, como na região tu sabe onde que é, tinha lugar que não pegava na BR. Sim. Vinha o Pretinho Básico, vinha o Geis, ou vinha o Estacionava. o Porã, contando uma piada que eu sei que eu ia perder o sinal. Eu estacionava, escutava a piada e continuava. Não, era uma E loucura. ali foi um sarro, Fetter, desse trotter. Daí teve essa resenha do trotter lá e coisa. Nós Lá foi explicamos muito- isso. Sim. Teve um dia que foi a primeira vez que a gente explicou isso, assim. Mas botaram ele cantando a faixa E amarela. aí nós explicamos com detalhes. Agora eu não me lembro exatamente, faz muito tempo, né? Mas... E nós colocamos no ar. E aí nós, pela primeira vez, a gente Até- colocou no ar. Até, tipo, Até desmistificando. até Soou foi- como uma homenagem. Totalmente. praticamente. Sim. Colocamos até depois que ele faleceu, né? Como uma homenagem mesmo, porque foi uma homenagem. Foi uma assim. homenagem, com certeza. Não foi para prejudicar. Todos os trotes eram de uma forma de homenagear as pessoas, porque a gente só brinca com quem a gente gosta, né? Senão Exatamente. eu não vou brincar com Mas tinha gente que teve um que quis te dar um tiro. Como é que é, é essa? o Cacau Menezes. Cacau Menezes. Lá de Floripa. Floripa. Ele era um comunicador assim como o Santana. E o sotaque do cara. Né? É incrível. E aí eu disse que ele não ia mais. E para te ver, era a Copa de 2010. Olha o que ele falou pro cara. E aí era antes da Copa, a RBS ia mandar todos os seus profissionais para a Copa da África do Sul. E, cara, e aí eu inventei que ele não ia poder ir porque ele não tinha feito uma vacina, eu Uma acho, vacina. Da febre, sei lá, amarela, sei lá. E aí eu disse, olha... Imagina o cara recebendo a notícia que não ia mais pra Copa. Pra Copa. Né? Imagina. Aí ele ficou louco, mas louco. E aí eu... Só que, cara, como eu não contava antes e a gente botava no ar e as pessoas ficavam sabendo no ar que era um trote, isso começou a dar umas merdas, assim. Porque aí os caras reclamavam, não queria que não tivesse ido ao ar. E aí eu passei a contar que era um trote, pra poder... E nesse caso eu contei e aí eu falei, tá, mas e se eu te disser que isso é um trote? Aí ele, eu vou te dar um tiro. Né? Cacau Cara, Menezes, que louco. E aí eu falei, sério? Sim, eu vou te dar o tiro, porque eu vou ter que ir pra Copa, querido. E o meu foi muito boa, essa época era muito boa. Com Essa certeza. época era Cacau muito Menezes, boa. cara, nossa, é um... Era um Paulo Santana É. de Santa Catarina, até te confesso que nem sei se ele ainda tá na NSC lá, mas era um cara também gigante na empresa, Também, sabe? né? Mas tu pode ter certeza, Duda, que nem a gente fala, às vezes a gente escuta os caras falar, né? Ah, jogador, hoje a gente sente falta de declaração de jogadores na provocação. Com certeza muita gente deve sentir falta desses tipos, nem é brincadeira, desses tipos de... Como é que a gente Pode pode... fazer humor, assim. Cara, isso faz muita falta, isso. É, faz uma muita forma falta, de cara. fazer humor, Cara, assim. não ofendia ninguém. Era inocente. Era totalmente Mas aí se tu inocente. pegar pelo viés atual, assim, tipo, que as pessoas dizem, se chateou uma pessoa já não vale a pena fazer, sabe? Eu acho que sim, acho que o humor tem um limite, eu não concordo 100% com outras pessoas que, tipo, não importa. Eu acho que tem algumas coisas que não dá pra fazer, mas acho que tem algumas que dá, entendeu? Que hoje a gente não tem feito. Esses trotes tinham alguns, assim, que não tinha problema, sabe? Sim. Embora eu reconheça que hoje ia soar muito agressivo. Porque assim, ele tinha uma identidade tão carinhosa, né? Que eu lembro uma vez que você ligou na farmácia, acho que passou um trote numa farmácia e tal. Provavelmente, porque olha, foram 420. Cara, exato. E, cara, a mulher da farmácia, ela percebia que talvez ele não estava entendendo e ela queria tanto que ele entendesse. Ajudar. Entendeu? Porque ele falava de um jeito que... carinhoso, assim. Eu né? acho que eu queria comprar Viagra, tipo umas coisas assim, sabe? Aham. E a pessoa queria tentar explicar pra ele que não era daquela forma. E ele... Ligava pra clínica do sono, então eu inventava toda uma história, né? Tipo, liguei pra clínica de depilação, dizendo que a minha mulher era peluda. Nossa. Então que precisava, sei lá, depilar, e aí tá, mas eu quero fazer que tipo de depilações faz? Aí a mulher explicava, então Meu tipo, tinha Deus. todo... Tendo a paciência. Era bom, velho, era legal. Eu tenho todos os trotes comigo Você até tem, eu hoje. ia pedir pra você tem Tem esses todos troços? gravados, tem todos no E meu você acha que daí é computador. BO publicar isso hoje? Como é que é? Cara, tem uns que é melhor não, que é meio perigoso. Mas alguns dá pra botar. Talvez um TikTok, um negócio com isso, eu seria sei legal, lá. né, cara? Acho que animar, sabe? Animar, Fazer né? uma animação e postar. Mas alguns tem muito tempo, sabe? Tem tempo, Alguns né? tem, sei lá, 2, 3 minutos. Pode ser. Então não daria nem pra botar num TikTok da vida.
Mas no YouTube acho que alguns daria para botar. Mas insisto, assim, acho que tem muita gente que não ia entender. E aí até aquelas coisas de cancelar. Tem muita gente que não Então, quer até me dá entender. até Né? preguiça, Hoje então, o pessoal não quer entender, né? Pessoal, aqui no Frente a Frente com o General, surpresas da bola. Esse quadro é top, hein, Bolívar? É muito. Galera mandando recado aí pro Duda. Zanella, tá muito bacana. A gente falou para ele agora há pouco. Tem mensagens aqui. Ele vai gostar muito. Tu vai curtir demais, tá? Tá aí. Aperta o Porazinho. play ali do em Meu cima. amigo, e aí velho. tu escuta aí. Que saudade. Gravando esse vídeo aqui então para falar do espetacular Duda Garbi, cara. Pô, o Duda, um grande parceiro aí de Pretinho Básico durante muitos anos. E eu lembro quando o Duda iniciou no programa, eu mal conhecia ele. Na verdade, eu conheci o Duda na Rede Bandeirantes. Quando ele era muito mascarado, ele nem olhava para ninguém nos corredores lá da Bandeirantes. Era impressionante, né, cara? Eu não era nem conhecido e já não olhava para ninguém. Depois ele ficou mais humilde. Saudade agora do Duda humilde novamente. Mas enfim, Duda, o Duda me pregou uma baita peça, Bolívar, que foi um trote que ele fez dizendo que eu ia tocar no monobloco. Ele me ligou, ele fazia um personagem que era o Ricardinho Prates, que ele era empresário de artistas e tal. E aí o Ricardinho Prates me convidou para tocar no monobloco e eu caí no trote do Duda Garbi. Foi um dos primeiros trotes que ele fez antes de entrar no Pretinho. E logo eu já estava ligando pro Potter e pro Pianjas para dizer que eu ia tocar com monobloco e era uma baita de uma mentira, era um trote do Duda Garbi e eu caí como um patinho, porque eu sou um cara puro, ingênuo. E o Duda começou lá no Pretinho com esse trote e tá aí fazendo todo esse sucesso maravilhoso que ele merece muito. Grande abraço aí para vocês dois, meus irmãos. Beijo. Ah, que Que saudade. top, hein, velho. cara. Ah, o Porã é eu incrível. adoro esse cara, velho. O Porã é um cara que eu tenho um carinho gigante. Né? Ele foi morar em Floripa agora e coordenar a rádio lá. E foi bem isso mesmo. Ele foi o primeiro. O Fetter pediu pra gente pegar, né, os colegas e tal, e o Porã foi o primeiro que caiu. E um primeiro. amigo teu, os caras não te reconheciam, não reconheciam a tua... Cara, Por não, ser teu amigo, assim? não, aí é que tá, eu não convivi ainda, né? Ah, entendi. Porque eu entrei, eu era do Kazuca, eu entrei, né, eu não convivia com eles. Ah, perfeito, entendi. Então não tinha como eles saberem, né? E como não tinha o quadro, eu gravei uns 10 antes de ir pro ar. Antes de ir pro ar. Sem ninguém saber. Entendi. Mas era, porra, todos os guris Esse ali foi eu o amo. primeiro? Foi o primeiro. E eu adoro ele. Acho Eu ele adoro um cara ele. inteligente, um cara com gentleman, assim, demais, cara. Ele é querido demais. Todos os guris, cara. A gente tinha uma turma lá no Pretinho que, olha, uma das saudades que eu tenho, assim, era conviver com os caras, sabe? Porque a gente era de verdade amigo, assim, não era de sacanagem. A gente Duda, não se sabe, gostava. eu participei com ele aqui na Unicinos, aqui, cara, uma época. Ele tava fazendo uma prova, um teste, um exercício com os alunos dele. Dentro de um estúdio ali na Sim, faculdade. claro, óbvio, ele era coordenador. E aí ele me levou para os caras me entrevistarem. Cara, foi fantástico, tu viu os caras me entrevistando e ele dando as dicas, falando, né? cara, animal. Aqui tem outro. Aperta o play ali, vamos escutar essa... Potterzinho. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Bolívar, que saudade. Não tem como tu jogar, Bolívar, tu tá bem magrinho, cara. Tem como tu entrar já virando capitão lá no Inter, cara. Vamos lá, a gente consegue isso pra ti, a gente faz uns telefonemas aí. Cara, o Duda Garbi, pra quem não sabe, quer dizer, todo mundo sabe, ele é um absoluto miserável, né? Foi um dia numa festa de aniversário dele, festa de aniversário, o que é festa de aniversário? Tu chega na festa de aniversário, o cara tá pagando tudo pra ti, aí faltou cerveja, e ele comprou cerveja. No outro dia, no grupo da organização, ele mandou um pix pra galera completar o que ele tinha comprado a mais ali. Esse é o Duda Garbi, o maior miserável do mundo. O que eu fiz? Uma rebelião, mandei ele a merda, mandei um pix pra ele de 1 centavo, ele mandou dinheiro de volta pra todo mundo e ele se fudeu. E é muito bom quando o Duda se fode em dinheiro. Na vida real, né, é muito legal quando ele tá bem. Agora, quando ele se fode em dinheiro, eu tenho um gostinho muito bom aí. Beijo pra ti, Duda, saudade. Ah, querido, velho. Isso aconteceu mesmo, velho. Foi no aniversário uns 3, 4 anos atrás, sei lá. Acho que foi antes da pandemia ali, 19. E aí, cara, foi uma renca de gente lá em casa. Só que foi mais gente do que eu imaginava que fosse. Cara, aí deu uma conta, tipo assim, sei lá, deve ter dado uns 3, 4, 5 mil reais. Aí eu falei, carne, cerveja, tudo. Aí eu falei, cara, não tem essa grana pra bancar, né?
Deve ter dado uns 3 mil. Eu falei, só um pixinho pra ajudar aí, 100 pilinha de cada um, já dá uma amenizada. Né? E o Potter nem fudendo, no grupo do aniversário, né? E uns 4 já tinham pago. Uns amigos meus, os outros, já tinham. Não, claro, Duda, pô, eu vi que tu, não, tá aqui, daqui. O Potter nem fudendo. E aí criou uma rebelião, eu tive que devolver. Eu me fudi. Não, ele falou pra mim ontem, ele falou assim, Bolívar, aniversário é aniversário. Daí eu falei, tá bom, então. Eu sou convidado a dizer. Exatamente, aí agora já passou. Isso aí é demais. Só pela voz tu já... Já reconheço, pô, tá louco. Aí, Duda. É outro querido, velho. Esse aqui também, meu, esse tem uma saudade. Opa, meu caro Bolívar, que privilégio estar participando do teu podcast. E justamente hoje que está com Duda Garbi, um grande amigo, gente fina, elegante, sincera, um cara educadíssimo, um ego quase zero, que sabe erguer os parceiros, cara de grupo, não cria confusão, não briga, não discute, amável, gentil, prestativo, chato pra caramba. O Duda é insuportavelmente chato. Estávamos nós num restaurante um dia. E aí vem o garçom atender e ele pede, eu quero uma limonada, naquele jeito dele de falar. E o garçom diz, não temos limonada. Bom, ele olha pro garçom e diz, então passei um suco de limão. Não tem suco de limão. E aí ele insiste perguntando, o que isso teria de limão? Mas se não tem limonada, não tem suco de limão, o que vai ter de limão? Tenha santa paciência. Valeu, Duda. Grande abraço, meu grande amigo Duda Garbi, assim como tu também, meu caro Bolívar, e um abração pro pai. Valeu, saudações aí, está. Querido. Que baita história esse pior. Cara, isso acontecia mesmo, velho. Então, essas coisas que eu tenho saudade, cara. Porque a gente viajava muito, né? Então a gente trabalhava de segunda a sexta, todo mundo junto, né? De segunda 2 vezes, né? Depois que eu fui pro sala de redação, mas se não era segunda a sexta, né? Da 1 às 2 e das 6 às 7. E aí a gente ainda viajava pra fazer show, cara. Então, tipo assim, eu via muito mais ele, por um bom tempo, as pessoas que eu mais convivi. Tu tava Foram eles. no Mosh lá do Não, eu entrei um ano depois, aquele lá foi, sei lá. Teve um evento em Chapecó do Pretinho Básico. Tu tava, Barba? Eu não tava. Eu tava com um compromisso aquele dia. Mas daí virou uma fara que o Potter quis fazer aquele... O mosh, quando tu te joga nas pessoas. Ele se jogar do palco, né? E o Potter se jogou do palco, Chapecó, todo mundo abriu, deu redo no chão. Não, e aí filmaram, e aí ele volta assim, ó, extenuado assim, né? Sério, tipo assim, cara? Porque o palco era alto, né? na concha, né? Fato. E aí ele se jogou achando que as pessoas iam agarrar ele, as pessoas abriram e ele... Bam! E aí, só que a faculdade fez um vídeo e aí depois ele volta assim, ó. E sabe, Carinha porque ele tá o palco é alto, então ele só se coloca assim, ó. E faz uma cara de cansado, velho. E Duda, imagina, tu conviveu com esses caras aí, é tudo professor esses caras, né? Eu conheci eles antes, né? Então tu é uma loucura. Tu é o mais jovem deles. Eu fui o primeiro a entrar... Mas de idade, tu é o mais jovem deles. Sou. Eu tenho 40, o Potter acho que tem 44, 45. O Pi. O Pi e o Porã um pouco mais velhos ainda. O Fetter nem se fala. O Pi, você ouvia ele? Você ouvia ele antes Sim, claro. Todos eu ouvia. Eu ouvia todos, cara. Eu não era absolutamente fã, né? Tinha muita gente que era assim, aficionada, mas eu conhecia todos, eu sabia quem eles eram e sabia o trabalho deles. O Pi era fantástico, né? O Pi era o que eu mais ouvia, assim, antes, né? Tinha um programa 10 da noite, não sei se aqui era o mesmo horário ou não. O Pijama Show. Pijama Show. Ele era... E eu lembro muito, eu falei já isso pro Pi várias vezes, eu lembro muito que ele passava na TV Com, né? A TV Com deixava uma câmera, então o Pijama Show passava na TV Com, então antes de dormir eu ficava vendo o Pi. Isso eu me lembro bem, assim. E ele conversava muito com o público dele, era uma coisa que na época não se tinha tanto assim. Ele conversava com o ouvinte como se o ouvinte estivesse na frente dele. Tinha muito isso em AM, assim, né? Que antes era AM e FM, hoje em dia foi tudo pro FM, né? Sim. Mas a gente distinguia, né, o FM como rádio musical e o AM como rádio falado. Né? E o Pi fazia a fala em FM, né? Exato. Então ele falava, dava música, falava e dava música. Então era raro isso. E esse vozeirão e um carisma, então ele fez muito sucesso, ele ainda é um fenômeno. Assim. Eu falei, cara, pra cada um desses do vídeo que eu pedi,
Na hora. Só pra tu ver, o Pi chegou a mandar 3 vídeos. Escolhe aí um. Ah, tem um ele sarcástico, tem um mais bonzinho e tem um mais ou menos. Eu falei, Tu editou os 3. Os 3 da hora, eu peguei assim, não, vamos fazer uma junta aí. Mas na hora. Que a gente, de verdade, a gente até hoje tem um grupo, né? Do Pretinho, de quem saiu, né? Eu, o Pi, o Poro ainda tá, mas ele tá no grupo. O Piangers, o Arthur, o Pedro, o Potter, que também saiu. Então, a gente segue sendo muito amigo, assim. Todos. A gente, legal, né? eu vou te dizer que hoje a gente acha que tem mais carinho, né? Porque a gente não se vê tanto. Sim. Então a gente tem mais vontade de conversar, então a gente se fala quase todo dia no grupo ali. E tipo, que nem você, a gente hoje sabe da questão a gente conversou com o Baldasso da questão aquela, saiu do armário, falou que era colorado, e dessa galera todos têm um, né, Duda? Ou é gremista, ou é colorado. Todos. Eu não sei todos, alguns eu sei. Não, o Pi gremista extremamente assumido. Ele é apaixonado pelo meu pai, ele fala. Porque O teu Pi. pai era... então, da época mais do Pi, né? Mais velho. Então ele pegou o auge do Grêmio ali, anos 90, né? Que para uma geração mais recente, que é a minha geração, que eu tava no colégio, tu imagina? Eu tinha 13 anos quando o Grêmio ganhou a Libertadores. Para quem tá no colégio, quinta, sexta série, é o auge, né? De um piá. Então, o Pi gremista, o Porã gremista, o Potter colorado. O Pedro não liga muito para futebol, mas teoricamente é gremista. O Arthur, de fato, não tá cagando pro que acontece. O Piangel é de Santa Catarina, ele era do Figueira. Então, o Fetter colorado. Então, o futebol acaba sendo só um pano de fundo para resenha, porque a gente nem dava muita bola para futebol, era besteira o dia inteiro. Era merda. Nem sobrava tempo pro futebol. Não dava. O futebol não atrapalhava, sabe? Porque às vezes o cara até briga com os amigos por causa do futebol, essa aí não tinha nenhuma chance. E Duda, me conta em relação ao momento que tu teve ali no Grêmio. Puta, esse momento, Bolívar, ou na volta dessas recentes eu tô falando, da Libertadores, Sim. Copa do Brasil, porque hoje o Duda, cara, a gente acompanha ele nas redes sociais dele, tu tem livre acesso lá. Tu já teve dentro do vestiário dos caras, tu já teve dentro do vestiário dos caras, tu já teve nas comemorações onde todo torcedor quer estar, o Duda tá lá, porque na verdade tu não deixa de ser um representante do torcedor. Eu costumava dizer mais isso, assim, né? Eu não tenho pretensão de representar tanta gente, né? O Grêmio e o Inter tem muitos torcedores. Eu representava muito as minhas ideias e ficava muito feliz com as pessoas que, assim, compreendiam o que eu queria, a maneira de eu ver futebol, né? Eu tinha uma linha muito clara, assim, nos comentários, né? Eu não sou grosseiro, agrido o jogador, assim. Eu criticava dentro das 4 linhas e tirou das 4 linhas, não me importa, entendeu? Isso no ar. Óbvio que fora do ar eu sou um torcedor passional, a gente já viu o jogo junto, é óbvio que eu digo que o jogador é ruim, mas no ar, com a responsabilidade que eu tinha na época, eu jamais ia ouvir isso. Essa era a minha forma de fazer. Eu acho que baseado nisso, os caras entendiam que eu era alguém ok pra conviver, entendeu? Porque eu também dei sorte, Bolívar, a real é essa. Eu entrei na Gaúcha em setembro de 2016 e em novembro ali, ou dezembro, por causa do acidente da Chape ali, né, em 16, o Grêmio ganhou a Copa do Brasil. Então eu só tive momentos bons, né? O pior momento do Grêmio que eu tive foi quando o Grêmio perde a Copa do Brasil pro Palmeiras, em 2021, e eu saio 3 dias depois. Eu deixo. Então, eu não tive problemas praticamente. Então, eu pude curtir os momentos. Eu fui na Libertadores, como tu disseste, dentro do vestiário, pelas amizades que eu tinha, cultivando as amizades e as fontes, né? Porque aí a fonte é diferente de amizade. Eu não sou amigo do cara, né? Eu tenho uma relação profissional de confiança. E essas pessoas entendiam que eu era um cara do bem, entendeu? Que eu não tava lá para fazer mal, e nem faria fora. Então eu consegui fazer Libertadores, Copa do Brasil, Gauchão, Recopa e Copa do Mundo. Então, já respondendo muito, porque é baseado nessas perguntas que vem a saída,
eu entendi que o meu ciclo tinha se fechado, entendeu? Eu me sentia satisfeito, né? E aí começaram outras coisas aí, mais pessoais, assim, de coisas que já me incomodavam e eu já não estava mais feliz. Então acabou que um ciclo se fechou e eu entendi que era hora de sair. A gente acompanha, que nem a gente falou, a gente é fã do teu trabalho. Com certeza. A gente fala, os meninos sempre a gente Acompanhamos acompanha direto. Até falando nisso, aproveitando, Duda. Tá pronta? Tá pronta? Esquina ponto. Ah, é? Eu prefiro um pouquinho mais passado. Então corta aqui pra mim, vamos experimentar. O que tu vai fazer? Ah, isso aqui é? Tá bem passado isso aí? Esse aqui tá no ponto, Bolívar. Não, pra mim, pro Zanella, pode Não, fazer eu almocei já. Mais passado? mais passada. Um pouquinho mais ao ponto. Um pouquinho mais a ponto. Então tá bom. Tá boa? Então, Muito boa. Imagina... Se eu não tivesse aqui, eu não acreditava. Mas boa, segue E o... aqui, me diz uma coisa, Zanella. O homem, quando foi vou entrevistar pra cair o bem. Galvão... Não, eu ia pedir agora, Bolívar, qual foi a entrevista que mais deu audiência? Do Bolívar ou do Galvão? Mas, Não, vamos, essa parte vamos pular. A do Galvão, mas a do Bolivão foi bem, acho que tem mais de 200 mil visualizações. A minha A tua e do A Índio. minha do Índio, Não, o tem Índio é bastante. uma figuraça, né? Não, mas é que os dois são uma entidade, né? Então, Mas aqui, ó, a relação, o que é legal de ver, Duda, a relação... Cara, o Galvão parece que te conhecia desde molequinho, cara. Ele foi de uma atenção. Cara, até Demais. tu deve ter ficado impressionado. Não, eu fiquei. Ele se preparou, isso é o... Como é que eu vou te dizer assim? Ele se preparou. Ele se preparou para entender quem estava indo na casa dele, sabe? Eu acho que essa é o grande lance, assim, porque eu fui recebido de uma forma, eu e todos os guris da minha equipe, assim, né? Porque fora do ar, todo mundo foi de uma elegância, de uma simplicidade, assim. Tu não anota nada, Duda, lá? Ó, eu tenho aqui no Não celular, anoto, ó. cara. Tem algumas coisas aqui no celular. Eu Mas não como é que anoto. você chega lá e bora? Cara, eu não anoto, sabe por quê, cara? Porque eu acho, e eu não. É uma maneira só de fazer, um estilo de se fazer. Eu acho que quanto mais Natural e quanto mais, entre aspas, ignorante eu for ao entrevistado, mais natural vai ser a minha reação numa resposta, entendeu? Então, assim, eu procuro, por exemplo, eu vou entrevistar o Bolívar, eu procuro não ver entrevistas anteriores do Bolívar, Certo. para eu não também não perguntar coisas que ele já perguntou. Caso eu pergunte, que eu seja de uma forma diferente, entendeu? Para eu acho que, mas é uma forma, é como eu penso, entendeu? Sim. Não existe uma regra, não existe o não certo existe o ou certo, errado. é isso aí. Simplesmente uma maneira de se pensar. Agora, no caso do Galvão, tinha assuntos que eu gostaria muito de abordar. Então estava na minha cabeça, mas não estava escrito, né? Então eu queria falar sobre a relação dele com o Senna, eu queria falar dele isso com o Pelé, eu queria falar de uma que outra gafe que ele cometeu, tipo quando aquele áudio que vazou dele, falando do Pelé. Então tinha assuntos que eu queria falar, que eu nunca tinha ouvido ele contar, mas que se por um acaso a conversa fosse pra lá, a gente vai pra lá, entendeu? Claro. E eu me lembro que tu comentou comigo, Duda, que a questão... Eu imagino, cara, o Galvão Bueno é, como a gente falou, É uma entidade, né, cara? do Brasil, Tá louco, cara. entidade, uma loucura. O frio na barriga indo, Duda. Cara, Pra iniciar a entrevista. Eu tava nervoso. Esse cara já deu entrevista pra alguém, cara? Eu não Eu sei acho que se foi a ele já primeira deu... vez que ele deu num podcast, foi lá pra mim. Eu tava nervoso. Eu imagino. Confesso, tava nervoso. Depois, quando eu entendi que ele tava... Porque nós chegamos lá, né, na fazenda, e a gente foi muito bem recebido, assim. Ele foi de uma simplicidade, assim. Tomando um vinhozinho, aí o cara já vai... E aí o cara vê que ele tá pelo mesmo que tu, entendeu? Ele não Sim. tá... Cara, e aí foi muito legal, assim, aí eu consegui dar uma relaxada e como eu também, eu produzo, eu tecnicamente também me preocupo muito, que pode ser uma das coisas que o Pi falou, de ser chato, mas, cara, eu fico preocupado com a câmera, com a luz, com a posição que estão as coisas, se os guris estão bem, estão cansados, Claro. é um mal meu, assim, sabe, de querer que todo mundo esteja feliz trabalhando. É o chato do bem. Então isso também me ocupa, me cansa. Quando você foi lá, o cara não chegou pra ti e falou assim, cara,
senta aqui, espera que daqui a pouco ele desce. Foi assim Nada, ou não? ele já estava lá. Ele já estava lá? Ele estava lá, dizia, vamos fazer aqui. Eu falei, pode ser. Galvão. Ele mesmo então, se atendeu? Ele, a esposa dele e o caseiro, o João. Legal, cara. Então a gente foi, e a puta, a guria que cuida dos vinhos, agora esqueci o nome da guria. Também a enóloga, né, que cuida ali da... Foram os 4 que nos atenderam, sabe? Assim, por isso que eu digo uma simplicidade que tu não acredita que é o Galvão Bueno, sabe? Tu sabe que eu tive em Bagé agora há pouco tempo, num evento. Os caras falaram que agora o Galvão já é normal lá. Normal no sentido assim, porque ele caminha por lá, pela cidade. A fazenda dele é 20 km de Bagé. É. Então, assim, não é mais uma raridade vê-la. Sim. Eu imagino agora, um parceiraço dele, porque eu conheci o Galvão em Mônaco, quando eu estive lá. Conheci lá, numa janta. Imagina. Eu, Nenê e o Fábio Santos, a gente jogava, né? E o Adriano, aquele que jogou no Grêmio aqui, que depois saiu, que era o zagueiro. O zagueiro. A gente conhecia ele lá. E o Nenê é amigaço dele. O Nenê se dá muito bem com ele. E o Nenê agora tá no Juventude. Tá na Juventude. Com certeza o Nenê vai ser um cara que vai estar lá direto. Vai ter a possibilidade de reencontrar ele. Com certeza. Ele é muito gente boa, a real é essa, velho. Ele é um cara igual a nós, assim, que vai sentar, vai te contar a história e vai ficar bebendo contigo. Mas é a coisa que a gente falou, né? Pra todos nós, a gente fala, puta, o Galvão Bueno tá muito distante. Não, é algo meio que inacreditável. Não, mas ele segue que você distante, conseguiu. assim. É algo meio que impensável. Foi uma construção, assim, longuíssima, né? Muito longa. Tipo, chegar num Você foi até na praia, né? Cara, eu vou te dizer bem verdade, eu fiquei um ano tentando. Imagino. Um ano. É um trabalho de construção a longuíssimo prazo. Plantando aqui, ali, até chegar no Assim como agora, eu tô para conseguir o Renato, é uma construção, entendeu? Não é assim, Renato, vamos gravar. Sim, imagino. Não é assim, entendeu? O Soares também, a mesma coisa. Eu tô construindo a minha relação com o Soares. Em breve eu vou gravar, entendeu? E com certeza tu conseguiu o ingresso pro cara do Planeta. Do Planeta. Já plantou a sementinha ali. Ele já me disse... Não, foi na casa dele? Ou na casa do Lucas, eu acho? Foi na casa do Lucas. Mas depois já, de novo, essas coisas, nem sabe. Esses dias eu fui de novo na casa do Lucas, a gente foi jantar e o Luiz estava e nós comemos um sushi de novo, a mesma coisa. Ó, tu falou até Luiz, agora tu já tá íntimo. Porque ele fala para ser Luiz. Entendi. Ele não... Ele prefere Luiz. Ele prefere Luiz. Legal. E eu acabei me acostumando porque as 2 vezes que eu encontrei ele, para chamar ele, eu não vou chamar o cara pediu, né? Sim. Chamar de Luiz. Então eu acabei me acostumando as 2 vezes que eu tive com ele, Luiz, e ficou Luiz. Imagina, e é outro cara que se não vem pro Grêmio, um cara que o cara fala... Não, nunca. Entendeu? Tá louco? Possível. Não é impossível. Mas acho que essa entrevista... Assim como o Galvão. Assim como o Galvão. Claro. Se ele não estivesse aqui no estado, não ia conseguir. Não dava. Assim, então o Luiz vai ter um momento, o Soares vai ter um momento que eu vou conseguir. Mas essa relação está sendo construída. E eu vou te dizer, isso é a parte legal, assim. Porque quando a gente sentar para conversar, para fazer um assado e gravar, vai ser muito mais... Descontraído, porque já vai ter tido uma mínima relação. Ele não vai ver você pela primeira vez, não sabe nada da tua vida. Não vai estar da defensiva, assim. E pedido dele para conhecer a Ivete mesmo, Duda? Foi. A gente estava lá no palco, né? Porque, enfim, essa história viralizou já aí, como foi, né? E aí a gente estava antes, né? No antipalco, vamos dizer assim, né? E tava eu, a minha mulher, o Lucas, a esposa dele, o Luiz e a mulher dele, a Sophie, o governador e o marido, o governador, namorado, sei lá. Éramos nós nesse antes. E aí o Luiz falou pro Lucas, cara, vê com o Duda, gente. Foi ali que eu conheci ele pela primeira vez, né? Vê com o Duda se a gente não consegue, porque ela tava tocando, se a gente não consegue conhecer ela, porque a mulher dele queria conhecer, e ele vinha e dizia, beleza rara, tu acha que ele vai cantar beleza rara? Ela vai cantar beleza rara? Ele ficava apertando. Tu acha que ela canta beleza rara? Eu falei, olha, cara, acho que não canta mais, porque essa música faz 20 anos que eu não canto. É verdade. Porque a gente chama beleza rara, e tinha outra, Minha Pequena Eva, acho que Minha Pequena Eva, isso aí. E aí ele perguntava, ela vai cantar beleza rara? Eu falei assim, cara, acho que não, velho. E aí ele pediu, e aí eu fui lá na produção lá e organizei. E foi ela, cara, a Ivete foi muito
foi muito grande no sentido de... Ela sabia que ele estava lá? Exatamente, de entender quem estava. Então ela foi brifada pela equipe antes. Então no trajeto dela do palco para o camarim, e nós estávamos na frente do camarim, ela foi avisada. Tanto que quando ela chega, ela cumprimenta ele e pergunta algumas coisas, de tipo, Sim. como é que tá te adaptando, como é que tá gostando do Rio Grande do Sul e tal. Então ela sabia quem era o cara, entendeu? Sim, ela não sim. se deparou cara, assim, sim. ela recebeu Ela gosta de informação. futebol, cansei de ver ela lá no Barradão. Barradão. Direto. Ela é Vitória, né? Vitória? Ela é Vitória. Vitória também. roxa. É. Mas pra te ver, mas olha o tamanho, né, o cuidado, isso pra mim que ficou assim, o cuidado de alguém que é a Ivete Sangalo, né? E o público em geral sabia que ele estava lá com vocês ou não? Nem imaginava? Não sabia. Porque esse cara não pode andar na rua, né? Não Eu acho pode. que não tem como, né? Pode. Mas eu vou te falar, ele tá fazendo coisas aqui, principalmente em Porto Alegre, que tá mostrando a grandeza dele. Como pessoa todo mundo tá vendo ele no mercado. É, ele tava esse dia na Orla, eu até perguntei isso pra ele agora quando a gente foi comer sushi lá na casa do Lucas. Eu disse pra ele, cara, esse dia tu foi na Orla, né? Aí ele, como é que tu sabe que eu fui na Orla? Aí eu falei assim, Luiz, tu não pode andar na rua que as pessoas tiram foto e viraliza. Aí ele chamou, Sofia, olha, o Duda sabia que a gente foi na Orla. Eu falei, Mas deve ter ido com um bonezinho, uma toquinha. nada, Não, foi com cara. mate na mão, foi que ele deixou as filhos na escola e foi fazer um tempo na Orla. Cara, impressionante. A Assim, foto cara. dele em mercado, ele, tipo, claro, viralizou. Ele falou assim, ó, olha lá, o Soares tá vendo qual que tá mais barato o preço da exatamente. no carrinho. Ele cara. vai nos coisas. Ele é muito querido, velho. E foi legal que a primeira vez que eu saí com ele, que eu conheci ele foi um cara mais introspectivo, um cara, né? Normal, né? Mais Duda? a dele. A segunda vez, nossa, já cheguei, já me abraçou, já perguntou cadê a tua mulher, não sei o quê, sabe? Já perguntando dela. E aí, como é que estão as coisas, sabe? Já bem mais solto, assim. E eu acho que a tendência, quando nós gravarmos, é de ser um papo bem descontraído. Como ele te pediu sobre as entrevistas ali, ele fez uma pergunta pra ti, que também tá em tudo que é rede social, que ele pediu pra ti, por que ele dava tanta entrevista? Ele te pediu mais alguma coisa além disso que você possa contar pra gente ou não? Que você Cara, em não, outras eu posso conversas? contar tudo, mas aquilo lá ele reclamou, né, na época que ele tava dando, e aí nesse dia ele até disse assim, foi eu falar pra ti que nunca mais me botaram pra dar entrevista. Ele até falou, né, tipo, eu comentei contigo e aí isso nunca mais, né, acabou acontecendo. Ajudou. Aí eu falei, mas tu pediu, né, acabou que era isso que tu queria. E aí, mas ele disse, que ele tinha reclamado da sequência, né, que era o início, né, hoje em dia também, se ele der outra entrevista, óbvio que ele vai dar e não tem problema, mas, cara, a última vez que a gente se viu ali, ele reclamou do trânsito de Porto Alegre, uma coisa que chamou a atenção dele. Ele mesmo tá dirigindo aí? Ele e a esposa, né? Os dois reclamaram, assim, do trânsito, de onde eles moram, né? O deslocamento de tal. Ele disse que algumas coisas eram bem difíceis pela distância. Então, a única coisa que mais me chamou a atenção, assim, que assim, de um bastidor maior, assim, que é curioso, ele disse que o trânsito da cidade é bem ruim. Foi a coisa que Ele mais... falou? Ele falou. Que louco. Ele até falou, ali na Carlos Gomes, tranca, né? Aí eu comecei, o Soares pegou o trânsito na Carlos Gomes ali. Acostumado na Europa lá, com aquelas vias tudo larga, grandona. 8 pistas, pegou a Carlos Gomes. Puta, Carlos Gomes, né? Ele é Carlos Gomes, né? Isso que a Carlos Deve ter pega Gomes perimetral, né? Então. E a perimetral, nós ali, é larga? Ela É boa? larga, pra nós é larga. Imagina. Pra ele é uma ruazinha. O cara tá reclamando. E me conta, Duda, eu quero que tu me fale um pouquinho da tua experiência na Copa, cara. O que te chamou a atenção? Claro, organização a gente sabe, que a tal da organização numa Copa do Mundo, a gente falou com o Nilmar, ele falou, Bolívar, ali, cara, é uma coisa surreal, imagino. como atleta. Mas eu digo assim, ó, até quem participa e tem envolvimento num evento como esse, o que te chamou a atenção? Tipo, Sim. Cara, a credencial é muito rápida. Eu tô ali, tu vê os caras passando. Eu cobri a Copa da Rússia, né? Fiquei 45 dias na Rússia, né? Que pra mim já foi uma loucura, né? Porque ficar 45 dias num país tão diferente do nosso, né?
Mas assim, em termos de Copa do Mundo, o que mais me chamou a atenção é que existe 2 Copas do Mundo. A da primeira fase, onde é uma festa e tem todos os países do mundo, né, ali, e eu fazia torcida na época, então eu estava muito ligado às pessoas que iam para curtir mesmo. Então Quantas cidades tu foi ali dentro da Rússia? Acho que eu fui numa 7, 6. Porque eu ia onde o Brasil ia, então o Brasil jogou em Rostov, Moscou, São Petersburgo, então a gente ia junto. E então a primeira fase é uma coisa, quando vai para a segunda fase, aí as torcidas já mudam. Já não tem mais aquela união. Tu vê que a festa fica mais reservada. Tipo, a festa fica até 2 horas antes do jogo, depois a gente quer ganhar, né? Porque acho que também fica os países que de fato podem ganhar a Copa, então aí tu não vê mais coreano, dinamarquês, mexicano, esses caras acabam parando nas oitavas, né? Sim. E se bem que nós estamos parando também direto nas oitavas. Mas enfim, então isso me chamou muita atenção, né? Mas a organização, ela é surreal, assim. Eu lembro também que, no meu caso, eu não sei como é que foi no Catar, mas a gente não podia filmar nada com o celular, o jogo, sabe? É mesmo? Não podia só foto e antes da bola rolar. Porque se tu com credencial filmasse ou tirasse foto, eles te davam um jeito de ir atrás de te confiscar. É mesmo, cara? Então o direito de transmissão é algo muito sério para a FIFA. Mas era por causa do direito de transmissão isso. Direito de imagem, né? Sim. Do jogo, dos 90 minutos ali. Aquilo eu lembro que foi muito forte. Eu lembro que logo no primeiro eu tirei uma foto assim, a direção da empresa já falou, Duda, tira, porque não podemos correr mínimo risco de tu perder a credencial. Isso eu me lembro que me chamou bem a atenção, assim, que é muito rígido. Querendo ou não, uma responsabilidade, além de tu estar lá trabalhando, uma responsabilidade muito grande, né, cara? Tipo, eu fui ainda, né, dentro de um organograma de uma empresa, então tu tá sob aquele guarda-chuva, então tem muita responsabilidade, né, na empresa ali, então, porque a empresa tá depositando uma grana em ti, uma responsabilidade, cara, não me erra, não me faz cagada. Você conseguiu curtir alguma coisa lá, que eu digo conhecer? Cara, não, deu, isso dá porque depois da primeira fase acaba que os jogos vão ficando mais esparsos, né? E essa distância tu consegue entregar o que tu tem que entregar, mas o fuso horário também nos ajudava. 3, 4 dias de um jogo com outro. A primeira fase ele já é bem mais apertado. A primeira fase era um pouquinho pior. Aí depois, como eu fiquei até a final, né? Fui até a final. Daí tinha uns 2, 3 dias às vezes que era a bangu, assim. Fazia, óbvio, o programa, mas dava pra curtir. Eu tenho uma pergunta para fazer para ti. Eu acho que lá pelo episódio 80 você fez uma classificação de 5 episódios que tinham bombado mais. Eu queria saber se você mudou. Eu tenho anotado aqui. No assado. Era o Lisca, Perdigão, o Farid e o Baldasso, o Cássio e o Eduardo Leite. Eu queria saber se você mudou. Se você mudou. Não, a minha ou de todos? Você classificou os 5 que para você foram mais relevantes, Quais assim, são? ou deram mais audiência. Quais foram? Foram o Lisca, o Perdigão, o Farid e o Baldasso, que acho que foi junto, né? O Cássio e o Eduardo Leite. Eu acho que eu botei o Perdigão, que foi o que mais me surpreendeu. Pode ser. Acho que foi no Limitada lá que você... no Inteligência Limitada. O do Perdigão me surpreendeu e segue me surpreendendo, porque hoje... Mas, né, tu conviveu com o Perdigão, ele é um cara espetacular, assim. Mas eu não esperava que o conteúdo pudesse ir tão longe, né? Porque ele foi muito bom. Cara, eu acho que, assim, hoje o Galvão certamente entraria, né? Eu fiquei muito feliz de ter feito esse conteúdo, assim, é muito legal. Cara, eu gostei muito de ter entrevistado o Denilson, porque eu acho que ele é um cara que chegou num nível aqui dentro, né, que ele conseguiu mudar até a maneira de percepção dele. Ele é um cara da resenha, extrovertido e tal, às vezes até meio palhaço para um cara que tem muito respeito hoje, né, de todo mundo. Então, ter conseguido gravar com ele, e ele foi muito simpático. Até eu fui lá depois da entrevista para ele, lá no podcast dele, então eu colocaria o Denilson nessa lista.
Cara, agora lá no Rio, assim, eu entrevistei caras fantásticos também. O próprio Cano, que está vivendo um momento muito fora da curva, assim. O Paulo Nunes era um cara que eu queria muito ter entrevistado. E a torcida do Grêmio sempre me pediu, porque eu gravei com o Jardel, e aí... e o Paulo Nunes nunca tinha dado uma entrevista fora da Globo, né? Então ele deu lá pra mim no Rio. E, cara, eu acho que é isso, assim, cara. Eu tô muito ansioso para entrevistar o Renato nesse formato de assado. Eu ia te pedir, pessoas que você tem objetivo que você gostaria muito, assim. O Renato é um deles, com certeza. O Renato, Soares. O Soares e o Renato eu queria muito fazer nesse formato do assado, assim. Você fez entrevista com ele antes, né? Eu fiz antes. Mas eu acho que agora seria bem diferente, sabe? Eu acho que com a fase que ele tá no Grêmio, uma fase... Com o formato que você tem hoje também. O formato acho que combinaria mais com ele. Acho que vai ser legal quando a gente fizer, porque em algum momento a gente vai fazer. E o objetivo, assim, cara, eu queria muito fazer com o Ronaldinho, tô tentando há horas, sabe? E o Galvão até falou, né? Falou. Uma força. O Fenômeno, o Gaúcho, o Neymar, caras que cara, todo mundo quer ver, né, Duda? Que todo mundo gostaria de ver, e o Adriano, até esses tempos, ele deu uma entrevista pro Flow. Sempre é legal, entendeu? Esses caras, eles vão ser bons sempre. Assim. Então, não pode ser pra mim, pode ser pra ti, pode ser pra qualquer podcast, vai ser legal. A gente não fica bravo de fazer depois, né, Bolívar? Sem problema. Vai lá e faz. Tudo certo, faz lá com o Bolívar, vai lá. Não, mas e trabalhar na internet é uma coisa que eu já falei pro Bolívar. Eu não tenho ninguém como concorrente, sabe? Isso é uma coisa que quem vem da mídia tradicional insiste em achar que conteúdo de internet tem concorrência. Aí a gente não é concorrente, tá ligado? Existe oportunidade para todo mundo, assim. É sob demanda, né? Então, hoje o cara tá vendo a gente, amanhã ele vai ver o meu, depois ele vai ver um outro. Sempre tem alguma coisa de bom, alguma coisa diferente. Cara, entendeu? E poder ver na hora que tu quiser faz com que tu não precise, sabe, parar e esquecer outra coisa. Exatamente. Então isso é uma coisa que eu acho que quem é de veículo, que tem muita gente vindo para esse lado agora, precisa entender. A gente, pelo contrário, a gente é parceiro, a gente tem que fazer collab, se ajudar, entendeu? E tem espaço para todo mundo, né, Duda? Muito. A gente fala. Total. E outro, querendo ou não, é tão legal quando tu escuta, e a gente fala isso aqui de peito aberto. Tu é uma referência para nós. Com certeza absoluta. Não só para nós. Se tu perguntar para outros caras aí, daqui a pouco os caras, cara, aquele meio vaidoso. Mas, cara, tu é uma referência para todo mundo. Para todo mundo. Eu acho acho que o Baldasso foi o cara que chutou a porta assim e disse, cara, existe aqui. Mas eu acho que sim, eu tenho um pouco uma responsabilidade pelo movimento que se tem hoje no estado, principalmente, porque eu saí de onde eu saí, né, e agradeci, não fui saído, né. Eu acho que isso tem um peso quando tu escolhe o caminho a seguir. Sem dúvida. E ter dado certo, né? Tipo, o conteúdo estar dando certo, acho que sim. Eu não vou negar que eu acho que isso dá uma diferença. E eu quero te pedir uma coisa, não sei se você pode falar hoje, porque tu tem outro patrocinador, não é mais a KTO, mas eu sei que ele foi importante para você no início, porque tu saiu da RBS e você estava sem salário, eu acredito. Isso. Né? Isso aí. Tinha rescisão só, né? Mas não sei se foi só a KTO, mas talvez a KTO apoia a gente também aqui, mas eu acho que isso aqui é caro, né? Isso aqui não é barato. Claro, o que a gente está fazendo aqui, você sabe que não, né? E você teve esse suporte, eu queria saber de ti a importância disso naquele início. Peito aberto, sem nenhum problema. O Cássio, agora quando eu troquei o meu parceiro, nós sentamos e conversei longamente com o Cássio. Veio uma proposta para mim, mas eu falei isso pro Cássio, não era o dinheiro, era um projeto de aproximação com o Grêmio, que para mim era importante. E que o Cássio me disse, de fato, isso eu não consigo te dar, entendeu? Então foi uma opção de projeto, né? Eu falei isso pro Cássio e falei pro Andrés também, né, que é o CEO da KTO.
que, cara, o que nós plantamos, eu digo nós porque o Cássio procurou eu e o Sotile, né, o Bruno, o Sotigol, acho que logo, há 3 anos e meio atrás. Para iniciar o projeto. Para iniciar o projeto, quando a KTO era um site que tipo assim, devia ter 500 mil jogadores, né? Hoje deve ter, sei lá, não consigo nem mensurar. Sim. Né? Então, eu sei o que eu fiz, né? Isso... Não, isso todos nós sabemos. E o Cássio já me falou várias vezes isso, então, e é recíproco. O Cássio me ajudou. E é um ciclo, né? É um ciclo. Não, a troca... Normal isso. A troca, eu não vejo problema Com certeza, nenhum. não, jamais. Entendeu? Zero. É uma profissão, é uma escolha. Infeliz de quem não entende isso, né? Mas quem não entende também, cara. Por favor. Não tem um muito o ciclo, que dizer. normal, assim, isso é normal na vida. E em todos os segmentos. Ou em assim. todos os segmentos, claro. Como eu falei pro Cássio isso, falei pros guris da Esportes da Sorte, lá onde eu tô, cara, eu sinto que é um cara que troca de time e que segue com um grande carinho com certeza. Com o clube anterior, entendeu? Mas o mais legal é a gente ter saído pela porta da frente, né, e ter feito um trabalho que eu me orgulho muito, assim, a marca da KTO explodiu aqui e já está transbordando o Brasil, e eu sei, né, o Cássio fala isso, que eu fiz muito por isso, né, e sobre essa ajuda, isso eu falo em qualquer lugar e vou falar sempre. Quando eu saí da RBS, assim como eu ajudei a KTO a explodir, eu levei a KTO para dentro da RBS, por exemplo, e hoje os caras, né, patrocinam os maiores programas da empresa, mas eu levei o Cássio debaixo do meu braço e apresentei para eu estou fazendo um trabalho, né, personalizado com eles. Cara, esses caras são honestos, tal, ouçam eles. Confiar. E aí eles entraram na RBS, entendeu? Então, ter feito isso, o Cássio é uma coisa recíproca, assim, sabe? A gente se agradece muito. Então, quando eu saí da RBS, ele me ajudou, eu ajudei ele, então a gente tava na mesma página, assim. E como é que é você ser... Eu tô fazendo bastante pergunta hoje porque eu sou fã do cara também, né? Mas assim, ó, Bolívar, eu queria saber de ti, porque assim, ó, você trabalhou como funcionário praticamente toda a vida. Como é que a vida inteira. Como é que é você não ter mais chefe, você chegar... É muito bom, a verdade é essa. É maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade e dá um medo, né? Quando eu saí, eu fiquei com muito medo. Você não tinha mais o garantido. Não tinha mais o dia 5, que a gente chama, assim, aí, que é o quando... Cara, se eu pegasse Covid, por exemplo, que a gente estava numa época bem... Eu não teria um plano de saúde, eu tenho porque né? Mas eu digo, não tem aquela certeza que tu vai receber. Então, a tua perspectiva muda. Mas tem os prós e os contras, né? Os prós... Cara, após isso eu consegui ter tempo de fazer coisas que eu não... A minha namorada mora em São Paulo, né? Se eu não sou um profissional liberal, eu não conseguiria namorar à distância, é certo que não. Por exemplo, eu não conseguiria ver meu pai com a frequência que eu pude ver nos últimos 2 anos. Então, existe o pró e o contra. O que eu entendi como empresário hoje é que eu tenho um valor X... Né? E esse valor, eu não vinha recebendo esse valor, não estou dizendo financeiramente, como projeto, entendeu? E eu entendi que eu poderia fazer, né, de mim uma empresa, né? E aí eu tenho o ônus e o bônus da empresa, né? E eu estou muito mais feliz hoje, assim, acho que é um ciclo que se fechou, né, como funcionário. E se eu tiver que voltar a ser funcionário, certamente seria por alguma coisa que eu Você imaginou que teu canal sairia do chão assim tão rapidamente? Assim? Não, tão rápido não. Porque tipo assim, cara, demora. Tem canais que ficam 2, 3 anos para depois começar a andar. Não, tão rápido então andou bem eu te rápido. confesso que não. Mas eu tinha muita convicção e eu tinha certeza que eu ia virar. Isso porque quando eu estava na RBS e eu levei esse projeto que hoje está acontecendo, que todo mundo vê, eu levei exatamente isso que está acontecendo, levei para a RBS e falei, vai acontecer isso aqui, ó. É isso aqui que vai acontecer. Eu vou virar um dos maiores youtubers do Rio Grande do Sul, fazendo isso, coisas que vocês não têm, se vocês quiserem ser meus parceiros, é isso que eu quero. Vamos fazer? Não, a gente não acredita nisso. Eu fico, cara, vamos fazer. Não, a gente não acredita.
a gente quer que tu siga fazendo, se tu quiser fazer fora, fala sobre golfe, fala sobre... Aí eu falei, então tá bom, então eu vou sair, a gente fica cada um na sua. E você? E eu Vamos lá, general, para o quadro que o bicho pega na parede com o general? Já viu o nome, né? não Na vi. parede, Ah, não, na esse parede nome eu tô com o com medo. general. Na parede entendeu, com o Duda? general. A gente, Quero saber quando é que vai sair a carne, tio. A gente procurou aqui, ô Duda, algumas tretas tu aqui, a gente achou, viu, meu? Ah, tem treta? Tem É treta. raro. É raro, Tranquilinho. né? É raríssimo. Então mas- aqui, o Duda, aqui é uma situação, Duda, o ex-atleta levando a bola na cara do gol, e aqui vai sair um nome que tá passando do lado para fazer o gol. Pra ver se eu toco a bola. Se tu toca a bola, tu fala assim, não, esse eu não toco, eu vou fazer o Vou gol. fomear ou não. Tá Isso. bom. Escolhe aqui e me passa a bolinha. Pra nós ver aqui o que vai acontecer. E aí você diz, não passaria por isso, por aquilo, Tá. tá bom? Aí fica tranquilo. Sabe que eu... Ó, a gente falou um pouco, mas seria interessante falar um pouquinho mais. Paulo Santana, Paulo na Santana. vida do Duda. Ah, não, passo totalmente a bola. Tenho um respeito gigantesco por ele. Não fui amigo, as pessoas acham que eu fui Pois amigo. não fui amigo dele. Não fui nada. Achei que tu era amigo dele. Não fui amigo. Tu tinha sido, no caso. Tive uma mínima relação, assim, suficiente para ouvir dele palavras muito bonitas, assim, que para mim fica, sabe? Mas eu tenho um respeito, uma admiração muito grande, porque eu acho que o Santana foi o primeiro jornalista multiplataformas do estado, assim, a olho nu, assim, sabe? Nos anos 90 ele fazia rádio, TV e jornal com a mesma naturalidade, né? O que hoje a gente faz também, mas a gente, eu digo, vários jornalistas têm que ser multiplataformas, né? E o Santana fez isso em 90. E ainda revelou seu time e ainda criou uma marca, então passo e óbvio, sem nenhum problema. Boa. Vamos lá. Segunda. Pior que com os convidados que a gente tá trazendo, tá ficando as tretas por último, né? Tá ficando as tretas Será por que último. vai? Se for treta, guarda essa aí, bota do ladinho. Já coloco pro lado e espero. Ai. Oscar Garbi Filho. Porra, não fala que começa a chorar. Aí. Meu pai eu passo, claro. Não, meu pai é o meu maior incentivador, eu começo a chorar sempre porque ele é o cara que, quando eu tô em casa, do nada, ele me manda mensagem dizendo que tá vendo coisa minha, entendeu? Então, ele é foda. Relação com teu pai de ter ido viajar lá para assistir o Palmeiras na final do Mundial. muito forte. Disputando o Mundial. Eu levei ele antes pra final da Libertadores, em Montevidéu, né? Então ele veio pra cá e a gente foi de carro. Ah, foi essa viagem que vocês foram de carro. A gente foi de carro pra Montevidéu. E aí quando o Palmeiras ganhou, eu e meus irmãos demos de aniversário pra ele ir pra Dubai lá, que era a final. E não, meu pai Mesmo não estando próximo, mas é uma relação muito... Não deixa muito, eu falo... Não, muito bom. A gente fala quase todos os dias. Eu ia falar. A gente fala quase todos os dias e o meu trabalho acho que me aproximou mais ainda do meu pai, sabe? Porque Ele te acompanha direto. tudo. Toda vez que eu posto, eu não preciso falar pra ele. Ele já... Entendeu? Ele tá vendo. Ele tá vendo. Ele tá vendo e tá comentando e tá ou criticando ou elogiando. A maioria das vezes, graças a Deus, é elogiando. Porque de verdade ele gosta daquilo. Então não tem, cara. Ele é incrível, assim. Assim como a minha mãe me incentiva, mas é diferente a relação, sabe? Ele tá olhando aquilo ali porque ele gosta, assim. Não é porque é o filho dele, eu acho. E é um motivo de orgulho. O cara fala, puta, é o meu filho. Entendeu? Várias vezes ele já me falou isso, que em São Paulo, o sobrenome dele, ele já foi reconhecido pelo sobrenome em São Paulo. Legal. E outras pessoas da minha família também já vai se inscrever em hotel, assim, e eu e perguntam, alguma coisa do Duda? Então, pra ele, não tem preço, né? Pra mim também não. Boa. Passaria pro seu Oscar. Porra! Fácil. Tá Pega bom. outra aí, Duda. Seu Oscar. Não, é de muita gente boa. Querido. Nelson Siroski. Cara, óbvio, passaria com o maior prazer, velho. Sabe que eu conheço o Nelson e
Tem gente que acha isso... Quando tu fala Nelson, não tem... Ô, Nelson! Tem gente que acha que isso é, sei lá, ruim ou não sei. Mas eu era muito amigo do Maurício, que é um dos filhos do Nelson, né? E do Beto também. Até hoje a gente se dá, não somos amigos de se ligar, mas a gente se gosta muito. E o mais curioso, assim, eu entrei na RBS sem os guris saberem, eu cresci na empresa sem eles saberem, né? E quando eles deram por eles, eu já estava numa posição alta dentro da empresa. E o Nelson sempre gostou muito do meu trabalho e a gente acabou criando uma relação por causa do clube, né, que nos une. E até hoje, assim, fui esses tempos na casa dele ver jogo do Grêmio. Então a gente acabou criando uma mínima relação. Ele foi lá no assado esses tempos também. Tava muito legal o assado com ele. Ele foi um cara... Bolivão, eu liguei pra ele na segunda-feira, na quarta ele foi gravar. Legal. Sabe? Não é um empresário do tamanho do Nelson. Nossa. Né? Ou seja, então eu sei o que ele tem um carinho por mim, do tamanho que eu tenho por ele. Quando eu falo as coisas da forma que eu sei da RBS, em hipótese nenhuma eu me refiro à família, ao CPF, né? Se em algum momento eu discordei das coisas da empresa, foram das pessoas que estiveram lá naquele momento, né? Que não vem ao caso quem eram assim, mas pessoas que pensavam diferente de mim. Sim. Né? Agora o Nelson, Maurício, Beto, a família em si, cara, eu sou absolutamente apaixonado por todos. Eles são pessoas incríveis. Top, Duda. Mais 2 aí. Cara, eu tô falando, vai ficar pro final. Hã? Treta, eu não tenho treta com ninguém. Tu era um capetinho na escola, tu falou. Pegamos lá um coleguinha que tu bateu, que tu xingou lá. Tá, daí tudo bem. Aí sim, né? Eu alguém que eu xinguei muito. Fetter. Tá louco. Passo de letra ainda. Passo de letra pra ele? O Fetter foi o cara que... O Fetter tem uma grandíssima capacidade de reconhecer talentos, né? E em algum momento, ele viu um talento em mim, até de uma certa forma precoce, porque eu era muito piá, né? E ele me deu uma oportunidade difícil de ser dada. Eu fui o primeiro cara pós-formação original a entrar no Pretinho, né? Sim. Então, isso é uma responsabilidade. Foi ele que me deu essa chance. Eu tiro o meu chapéu, como diria o Passa a bola. Daí surgiu o quadro. Faço o que vocês quiserem, assim. Esse cara é um cara incrível, velho. Ele tem um carinho muito grande. Ele tem um coração grande e reconheço nele grandes qualidades, né? Eu acho ele... Tem um carinho gigantesco por ele também. Eu adoro ele, cara. Toda Só vez que tenho me falar bem. fala um carinho, com respeito Eu não muito posso falar grande. mal dele. Não tenho. Se nós discordamos algumas vezes, foram por coisa pra melhorar. Pra melhorar. Aqui a gente já falou, mas tu pode falar mais um pouquinho, porque tu teve uma participação com ele, Galvão Bueno, mas tu teve uma participação em tu teve um convite ao vivo, que eu me lembro que ele falou, vamos gravar alguma coisa junto, vamos fazer. Pois é, tia, eu E não quando sei. ele falou isso, tu... Eu achei que ele tava de sacanagem, até corri o negócio, eu falei, tá bom, beleza. Mas depois as nossas, como é que eu vou te dizer assim, assessorias é muita amarra, mas as pessoas que trabalham junto aos dois se aproximaram, tanto que eu fiz o jogo do Brasil e Marrocos lá no canal dele. E, olha, se tudo der certo, algumas outras coisas virão pela frente, assim, porque a gente de verdade se gostou muito, Legal. né? Não é porque ele é algum Bueno que eu sou obrigado a achar o trabalho dele incrível, mas de fato ele é um cara incrível, Sim. né? Tá louco. Então, e ele casualmente gostou muito de mim também. Então, acho que casou ali, passo a bola para ele, muito assim também. É um cara de uma simplicidade, isso que mais me marcou, meu. É a simplicidade. Tu sabe bem, né? Ele tenta te deixar à vontade, né? Ele sabe o tamanho dele e ele sabe o quão importante ele pode ser pro próximo, né? Claro. Então, ele sabia que aquele conteúdo para mim era muito importante. Sim. Sabe? Ele Dentro sabia do que ele programa, poderia me ajudar. Teve dentro do programa, a gente estava comentando em off ali, né, Bolívar? Teve
um antes e depois do Galvão dentro do teu programa ou o crescimento ele continua assim Cara, gradativo? eu acho que teve, velho. Não vou dizer que não, acho que teve. Assim, em termos de inscritos, aumentou bastante logo depois, né? O crescimento já era orgânico, Sim. mas deu um boom, assim. Em termos de visibilidade também. Então, certamente, ele é o assado mais comentado quando eu chego em algum lugar, Imagina. assim. Sim. Então, óbvio que tem o antes e o depois do Galvão, não tem nenhuma dúvida disso. Mas em todas as esferas, Sim. né? De gravação e também de parceiros comerciais, assim, sabe? De marcas que pela visibilidade vem, porra, velho, o Duda tá fazendo um trabalho super legal, olha, ele conseguiu o Galvão. E, óbvio, ajuda, né? Caras desse tamanho aí, é muito grande, cara. Ele é muito grande. Ele é gigante. Ele é Barba, muito grande. chegamos na hora boa, Zanella? Chegamos na hora boa, com certeza. O momento Barba Ruiva. Então, vamos ver Presente. agora se vai passar no teste ou não. Primeiro vou dar vamos Agora ver. o julgar, quem vai julgar aqui, um ó. brinde pro Obrigado, Brinde Duda. do programa aí, Duda. Espero que você Lindo, use. hein? Lindo, bonito. Dá uma olhada aí. Quem é que... Olha atrás do que Formato tá de escrito aí, camisa. Vou Ó. usar, cara. Vou usar mesmo. Top. porque Bonito, entendeu? Muito lindo. um saldo Barbaruiva. Ó, esse saldo Esse é Barba. o meu, só a minha Esse é o LC. teu? Esse é o meu. Vou usar Se também. a carne cara. não for boa, é só pôr o sal do Barba. Esse aqui geralmente a gente deixa nos bastidores. Mas hoje, como tu gosta de fazer umas partes, umas Mas sabe que às coisinhas, vezes eu como e eu faço, mas fazer? Ele faz bem melhor. Ele faz bem melhor, né, Zé? Não, Vamos eu ver? faço Vamos tudo. ver? vai E Vamos o que ver. que- e o que vai vir pro Duda lá? o chouriço. Tá mal passado, Barba? Sei não, cara. Não. Já vamos ver. Tá. Pô, pode ser mais, viu? Quando tu quiser fazer o... Olha a faca. Olha a barbada. Não sei se é a carne que é boa Carne ou- macia pra caralho. ou a faca que tá boa, Duda. Não. Isso é os dois. Deu fome agora. Isso aqui tá com uma cara boa, hein, tia? Vamos servir aqui de um, ó. Vamos lá, Pega um Duda. pouquinho da cabotiã. Coisa linda isso aqui, hein, tia? Então vamos lá, vamos, né? Vou Vamos. cortar um primezinho também. Que isso, hein? O Duda tá cheio de fome aí, veio direto. Barba ruiva, tia. O Duda, queria primeiramente te agradecer, tá? Pelo convite. Eu sei o quanto tá corrida a tua agenda de tempo, eu sei dos teus horários. Então, queria te agradecer de coração, tá? De verdade, por ter é um vindo amigo, aqui. velho. Te falei, além de a gente estar gravando o programa, tem caras fãs teus. Com Que certeza. hoje já são meus amigos e tem caras que te admiram bem. Olha ali, ó. Acertou. Perfeito, Hã? perfeito. Agora sim. Eu gosto assim, bem montado. Duda, a gente te admira muito aí. A gente Obrigado, ficou muito Bolivão. feliz de você estar com a gente aí. Obrigado, e, rapaziada. sem dúvida, aprendemos muito com você, continuamos aprendendo. Né? Como a gente falou, como você mesmo falou, não somos concorrentes, a gente está começando agora, a gente é humilde para saber que a gente está aprendendo, principalmente nós aqui. E é uma referência pra né? gente. É uma referência, sem dúvida nenhuma. Né? A gente tem uma satisfação muito grande de poder ter sido convidado pelo Bolívia para participar disso. É uma coisa que eu sempre gostei muito. Eu sou músico, sou DJ, o Barba é assador. E não foi por incrível que pareça, não foi por causa do programa seu que a gente tem um assador. Não. É porque ele concedeu uma entrevista para nós e ele era um assador e eu sou um músico, sou um DJ. E ele resolveu convidar a gente, então cada um Bora. faz a sua parte aqui dentro do... Eu não. Eu até perguntei pro Bolívia que eu me assustei quando eu vi, mas depois ele explicou e eu de fato não acho que não há concorrentes e não é Sim, brincadeira, sim, eu tô Com falando certeza. muito sério. Não, sem dúvida nenhuma. E a internet é gigantesca. Muito. Então tem muita gente para ver, para consumir e é uma oportunidade que a gente tem de ter tempo, né, para falar. Eu acho que esse é um grande lance assim, né, de uma conversa que com tempo. Com certeza. Né? Então, em veículos, assim, a gente tem aquela parada do tem que encerrar, acabou, não sei o quê. Sim. Aqui, se nós quiser ficar aqui o dia inteiro ou uma hora só, a gente fica, né? Então, é o que vocês estão fazendo e vocês estão fazendo um trabalho muito legal, né? Trazendo pessoas que têm muita coisa para falar. Sem dúvida né? nenhuma. Dentro do futebol ali, os guris estão indo muito bem. Então, obrigado, meu. Pelo E tu é uma grande inspiração e espero que a gente possa chegar, né, Bolívar? Aí no tamanho do seu canal um dia. Você vai estar bem lá na frente, mas a gente vai chegar lá. E espero que o Dudu tenha gostado do bate-papo. Um Com bate-papo certeza. diferente, Gostei né? muito, cara. Achei bem legal. Legal, bacana. Né? Boas ideias, os vídeos
Bacana. Bem bons, bom rever o Porão, o Fetter, Potter, os guris todos, o Pi. Pi também. Então, obrigado, cara. Obrigado Eu pelo acho- carinho, né? Porque isso demanda uma atenção. E eu acho que tem pouca gente que não conhece o teu canal, mas se você quiser deixar aí pro pessoal se inscrever Claro. lá. Mas eu vou querer, falar, velho. claro. Ó, se tu ainda não tá inscrito, escreve aí Duda Garbi e te inscreve ali. Tem um conteúdo chamado Um Assado Para, onde o Bolivão já foi no passado. De repente já tá na Boa. hora de voltar, porque já tem coisa nova pra contar. Boa. Então eu espero vocês lá. Valeu, galera. Como o Duda falou aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seu comentário, fale com quem você gostaria de ver frente a frente com o General e não perca esse grande papo com essa fera chamada Duda Garbi. Valeu, Bolivão. Abraço, Obrigado. irmão. Valeu. Abraço, galera. Tchau, gente. Até Valeu. a próxima.